Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Tauan de Davi, aqui ao meu lado está o meu amigo Thiago. Hoje uma presença ilustre, eu estava muito afim de fazer esse podcast há muito tempo, né? A gente está com um trabalho que a gente quer melhorar o olhar das pessoas para os ingleses e para a cidade em si, né? Mas principalmente pelos ingleses, porque é um bairro muito populoso. E principalmente porque o nosso estúdio está aqui também, isso é muito importante, a gente quer que as coisas legais venham para cá. Então hoje aqui no Pé na Areia estamos com o meu amigo Luciano, mas também com o secretário de Turismo Vinícius De Luca. Sejam muito bem-vindos ao Pé na Areia e vamos lá, né? Vamos embora. Bora. Então, normalmente a gente faz uma introdução para a galera conhecer vocês, né? Conhecer um pouco do trabalho. O legal dessa introdução é que vocês possam falar como vocês chegaram, onde chegaram. Então, primeiro, como começaram a trabalhar, como começou a se envolver nessa área e como chegou até esse ponto. Eu acho que a gente pode começar com o Vinícius e depois a gente passa daí pro Luciano. Beleza. O que você acha? Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite, né? Valeu, Luciano. Prazer te conhecer pessoalmente. A gente tem uma coisa em comum, que nós somos nascidos em Criciúma e torcedores do Criciúma. Já nos cruzamos em alguns grupos de WhatsApp aí. Bom, eu sou o Vini, eu sou catarinense, criciumense, nascido lá em 77, em Criciúma. Moro em Floripa desde 85. Eu já sou muito mais manezinho. E aí consegui o Mané Card, porque tem um filho que é o manezinho, vai fazer 11 anos agora. Mas eu acabei estudando a minha vida inteira aqui. E depois eu optei por fazer turismo na faculdade. A primeira turma de turismo que teve aqui em Floripa foi uma coisa inédita. Lá em 95. E depois que estava estudando ainda, e comecei a trabalhar na RBS como produtor de eventos, numa época que o Cabreira trabalhava lá. Os mais antigos vão lembrar, o Antônio Cabreira, Sim. Que era o Relações Públicas lá do Grupo RBS. Tinha um personagem dele de manhã, que ele fazia um programa que era os Astras, e tal. Mas a gente fazia os eventos lá. Trabalhei no que hoje é o Destino Floripa, foi o Convention Bureau, mas no meu tempo era a ProTour, Fundação Pro Turismo, Florianópolis. Sim. 96, 97, tinha aí os 18, 19 anos. E logo depois da RBS acabei montando uma empresa de eventos. Fiquei um tempo com rádio, TV, eu era sócio do Léo Coelho, a gente é muito amigo há muito tempo. Gosto muito dele. Desde o colégio, coisa e tal. E daí comecei a trabalhar com o Léo e, ao mesmo tempo, comecei a dar algumas aulas no outro projeto da UFSC, coisa e tal. E depois de um tempo acabei começando a lecionar, comecei a lecionar lá em Dayal, na Uniaselv, na FURB em Blumenau, na Uniplac em Lages, na Seller em Xaxim. Caraca. Na Unisul alguns cursos só, mas na Sesc em Floripa, na Uniplac Lages, na Unidav Rio do Sul, na Sinergia Navegante. Passou por todas. Pô, cara, no SEDUP aqui do Governo do Estado também. Em 2006 eu entrei no concurso do IFSC, que era Cefet, e acabei assumindo como professor de turismo e eventos do IFSC, né? Agora IFSC, que mudou 2009 para IFSC. E aí fiz mestrado, doutorado, coisa e tal, para poder continuar no mundo acadêmico, né? Sim. E lá, em 2016, o Jean, recém-eleito, me chamou para fazer parte do grupo e assumir como secretário, depois como superintendente de turismo. E veio o Jean de novo Sim, continuei. E agora Topaz também, a gente continua trabalhando aí no turismo. Então esse foi o resumo em 2 minutos. Caraca. Isso aí, e tem uma voz de locutor, né, cara? Eu ia falar isso, cara. Caraca, já tem vocação. Não sei se já trabalhou com isso, mas... Na Guarujá. Guarujá. Aí, ó. Teve essa ainda, Eles não perceberam todo o teu potencial com essa voz. Caraca, e o Luciano? Bom, Luciano, né, nascido em Criciúma e secretário, me permita, nós temos 2 coisas em comum, além do nosso time do coração também temos a academia, a sala de aula também, onde foi como eu acabei vindo parar em Florianópolis, né, sou nascido em Criciúma, publicitário de formação, gestão na área educacional e acabei vindo há cerca de 16, 17 anos para Florianópolis através de um convite na área educacional também, onde atuei por cerca de 20 anos aí no mundo corporativo educacional. Aqui nos ingleses, sou um apaixonado pelo bairro, 14 anos aproximadamente aqui. Então, é uma região que com um potencial incrível aqui. E hoje a gente vem aqui, juntamente com o secretário de turismo aqui, a gente poder falar um pouco de tudo aquilo que a gente conhece do bairro, das potencialidades, de todo esse potencial, além dessa formação na área educacional. Também sou um aventureiro nato, velejo, pratico trekking, faço mergulho, surfo, faço stand-up, tudo que você pode imaginar, então, aqui na região. E até, muitas vezes, com o amigo Tauan aqui, a gente tendo essa possibilidade. Então, um resumo rápido aí também, nossas paixões se equivalem na área educacional e na área
do nosso time aí do Criciúma, mas acima de tudo também pela questão turística, quando eu tive a oportunidade de me envolver também em alguns momentos junto à FEComércio e junto à Fiesc aí nesses 20 anos de mundo corporativo e educacional. Caraca. Muito bom, muito bom. É um currículo extenso demais, né, cara? E eles resumem em 2 minutos ainda. Se a gente for fazer, então eu não conseguimos resumir em consigo, 15. Mas Deixa eu dizer assim, bom, a gente tem várias conexões aí que a gente vai conseguir ligar depois, assim, mas eu tenho alguns pontos que a gente sempre bate. Hoje mesmo saiu uma notícia, né, que a gente até compartilhou ali a questão da valorização. Da valorização dos ingleses, como tem sido agora. Bom, tem uma tendência aí que a gente acredita que ingleses seja um dos queridinhos aí de Floripa em breve, se já não está sendo agora, né? Por uma série de fatores. Primeiro, o engordamento da praia, né, que está chegando. A gente tem também a questão da duplicação aqui. Duplicação não, mas da reformulação toda da geral. Então, a gente está acreditando nessa diferenciação que o inglês vai ter a partir daí do segundo semestre, aí agora no finalzinho do segundo semestre. E, em especial, curioso que tu falou de vários esportes que tu pratica e tal, e a gente está com um projeto aí, um festival de verão, que ainda até apresentamos para a prefeitura semana passada. Retrasada. A gente apresentou para a prefeitura, a gente está com muito interesse em fazer, porque assim, o que a gente percebe, num geral, para inglês? Primeiro, é um bairro com muito potencial, que cresceu desgovernadamente, né? Então, ele é sem limite, assim, é uma... E me permita, Thiago, com uma imagem errônea. Perfeito. E isso a gente conversou, inclusive, com o Jornal Conexão, a gente conversou com o Araújo Gomes, que ele veio aqui, o pessoal da CIF. Coronel. A gente conversou com uma série de pessoas em relação a isso. Principalmente a imagem que vem de inglês e o que é na realidade para quem mora e para quem vive aqui, né? Sente a realidade. Então, o que a gente percebeu? Primeiro, a imagem é vendida de uma forma errada. E outra coisa, a gente é esquecido, né, em alguns eventos, em algumas atividades, porque... Da própria prefeitura, né? Tipo, Floripa tem, tudo mais. A gente percebe até que eles têm, eventualmente, algum interesse em trazer algumas coisas para cá, mas a gente não tem ou um empresário ou alguém à frente que possa tocar esses projetos. Então, a gente tem um projeto, né, que é o Festival de Verão, que a gente quer... Eu falo isso, me lembrou na hora, porque tu faz vários esportes que vão estar nesse projeto. A gente tem um projeto que a gente quer pegar 15 dias do fim do ano, ali de 15 a 31, e daí criar 5 competições esportivas, que seria o beach tênis, vôlei, futebol, o básico, né? Criar algumas quadras aqui, já que agora a gente vai ter uma quadra, e a partir dali criar como se fosse um Floripa Tem, ou seja, atividades para as pessoas fazerem nesses intervalos. Então, a gente vai ter daí aluguel de... Soundboard, aula trilha, de surf, trilha guiada, daí vai ter uma parte cultural passeio e tal. de barco, todas essas possibilidades. Isso. Aumentar mesmo o turismo e fazer o... O que vocês... Bom, vocês já estão... a gente percebe que já estão bastante tempo à frente disso, já devem ter percebido que teve algumas iniciativas. Por que vocês acham, individualmente, que ingleses ainda não foi colocado na rota? O que falta para inglês receber esse tipo de projeto? Porque a gente recebe muitos projetos legais em Floripa. E por que vocês percebem que ainda inglês não é uma opção? Manda bala, Luciano. Bom, vamos lá. Vou falar um pouco da minha percepção enquanto morador da região, essa possibilidade. Primeiro, como eu citei até Thiago Tauan, secretário, a todo momento uma curiosidade quando alguém de fora de outros bairros de Floripa que eu coloco, não, eu moro nos ingleses. Primeira pergunta que muitas pessoas sempre faziam assim, tá, mas não é perigoso lá? E a minha resposta sempre foi a seguinte, olha, eu moro há 14 anos... Você nunca foi assaltado? Você chegou direto para mim. Não, gente. 14 anos eu moro aqui, vivo andando, fazendo trilha de manhã, de tarde, à noite, ando pelo bairro completamente aqui e nunca me deparei com uma situação do gênero de violência ou qualquer situação que eu me sentisse inseguro. Não vou aqui omitir que eventualmente não aconteça, mas eu nunca tive ninguém próximo a minha pessoa e tampouco comigo isso aconteceu. E isso foi um estigma que foi se criando e que foi passando pelas pessoas. E a gente sabe que muitas vezes acontece em regiões e outras regiões fora do bairro ingleses, mas esse estigma perpetua para cá. Somado a isso, nós temos uma situação que a região dos ingleses é uma região que recebeu muitas pessoas de fora, muitas vezes até de fora do próprio estado. Sim. O que fez com que talvez faltasse um pouco dessa união das lideranças dos empresários locais e dessa população de vestir essa camisa e fazer acontecer. E levar os projetos para... Falamos isso ontem com a CIF, a gente já... eu acho que o Topaz é um cara que tá vindo... ele é todo ligado à tecnologia, né? Perfeito. Ele pensa em muitas coisas... que ele já pensa em ônibus elétrico aqui para os ingleses, para levar de um lado a outro e tudo mais. Eu acho assim, eu conversando com
os 3 vereadores daqui e também o Topazio, uma vez que veio aqui, a gente descobriu que falta projetos que venham de empresários para ajudar, né? Ajudar ali, Público-privado. chegar Sim, público-privado. iniciativas público-privadas. Esse nosso projeto, inclusive, ele começa por nós, né? Então, ele é totalmente privado, mas a gente já apresentou para a prefeitura demonstrou um certo interesse já de entrar, porque realmente não tem nenhuma iniciativa nesse sentido, mas a gente, obviamente, vai precisar de toda a ajuda de outros empresários para poder viabilizar um projeto grande, 15 dias, e movimentando tanta gente, o custo dele fica bem alto, né? E é difícil a gente... Individualmente fazer a gente já faz, né? A gente faz uma feira aqui que é totalmente gratuita para a população. Workshops gratuitos. E a gente fala o quanto a gente tem que desembolsar para fazer uma coisa acontecer, até ela virar uma história e daí a gente conseguir recursos. Então, essa é a 4ª edição, a gente tem para a 5ª e todas elas deram prejuízo para nós, mas a gente acredita ainda no projeto, porque... Crescimento a médio e longo prazo. Né? Isso. Já passaram 3.000 pessoas numa feira que a gente faz aqui embaixo com estacionamento coberto e tal. Virou uma... Tá Climatizado. vindo expositores do sul da ilha, de fora da cidade. Workshops Já passou cerca de... gratuitas também, Então já teve 9 workshops gratuitos. O primeiro foi com o pessoal da Camerata. Já passou muito, passou médico, já passou o que mais? Advogado, Fotógrafo. A gente fez de tudo um pouco. de tudo um pouco. Todos gratuitos, 9, mais de 90 expositores diferentes e 3.000 pessoas já passaram por aqui. E o que tu acha, Vini, em relação a isso, a inglês ainda não ser uma rota ainda para Não, eu vou falar um troço até olhando para a câmera agora. Pra você olhar. Nenhuma prefeitura brasileira tem condições de entregar 100% do que a população precisa. Exatamente. Nem Estado e nem governo federal. Exato. As demandas são sempre maiores, vão ser cada vez maiores, porque a população vai aumentando e as demandas vão aumentando e o imposto não vai aumentando. Quer dizer, está tudo muito mais apertado. Mas se a gente pegar fazer um resgate histórico do turismo na cidade, trazendo aqui para os ingleses, inclusive eu frequentei aqui do 0 aos 10 anos, a casa do meu tio, lá do ladinho do Hotel Ponta Norte, lá Costa Norte, ali na Gaivotas. Mas os ingleses talvez tenha sido, depois de Canasvieiras, Joaquim e Lagoa, o local em que primeiro veio o turista. Quer dizer, é o 4º bairro da cidade que começou a vir turistas já na década de 80. Né? Então, claro que o cara vinha para Canasvieiras, lá atrás, década de 70. Tinha Brava também, que foi um lugar que... Isso, pouquinho pouquinho depois, mas o argentino também chegou muito aqui, né? Na década de 90, né? Na década de 80 já. Canasvieiras, Cachoeira, mas muito argentino aqui também. Então houve um impacto importante no desenvolvimento quando a turma começou tanto moradores de Floripa ou de outras cidades começaram a comprar terrenos aqui, construir casas à beira do mar, quanto alguns hoteleiros que começaram a construir algumas estruturas lá no início. Estou falando lá quando não tinha Gelone, era Emília. Sim. A Emília. O pessoal que é daqui. Então, assim, eu acho que a gente tem 2 outros momentos depois dos ingleses. Primeiro, o inglês ficou, de fato, estacionado no sentido turístico durante muito tempo, não tenha dúvida. A gente pega aí... Quanto tempo a gente ficou sem hotel novo construído? Sim. Agora a gente já começa a ver uma nova coisa. Pô, o Porto Sol chegou, ainda que pegou lá o Gerânio. O nosso próprio ali, o hotel que a gente está construindo aí também, que não está na pronta, mas está encaminhado ali, 380 apartamentos, vai ser dentro do shopping. Então. Espetáculo, então, eu era o Praia Tour, isso. Beleza. Veio o Oceania, que tem um eventos fantástico, né? Lá atrás, e vamos falar, né, na revitalização que o Dário fez no início lá, a educação. Foi muito bom. Animal. Agora, como vocês falaram aqui, o engordamento da praia, cara, vai mudar. Como mudou lá em Canasvieiras. Mudou. A gente pode falar, mudou totalmente. Não só do ponto de vista comercial, de que os terrenos e prédios valorizaram mais. Também não é isso, mas as pessoas começaram a utilizar mais a praia. Surgem negócios a partir da maior utilização. Né? E a outra mudança é também na chegada à cidade, que é um problema sério que a gente vive aqui nos ingleses, né? Mas, de qualquer maneira, a gente vive um momento diferente. Eu vou contar rapidamente uma historinha. Nós não fomos esse ano para a FIT, nós que eu digo prefeitura, não fomos para a FIT, que é a Feira Internacional de Turismo de Buenos Aires. A gente vai todo ano, mas a gente tomou uma decisão lá no início do ano, que é o seguinte: se o empresário não for, a prefeitura não vai. Porque não adianta eu, com meu cartão de visita, ir lá para Buenos Aires, porque eu não vendo nada. Eu tenho que estar abraçando o empresário, empurrando o empresário para fazer negócio. Porque eu não vendo nada, a prefeitura não vende, a prefeitura não aluga. Sim, não tem um produto, né? E eu fiquei muito feliz porque um grupo de empresários, eminentemente Canasvieiras ingleses, eles se organizaram e construíram um stand específico dos estabelecimentos deles lá no nosso maior mercado, que é a Argentina, que é o mercado internacional, e foram com um stand próprio para lá, para fazer negócios. Né? Então, acho que a turma,
a turma que era o Dama Idoso, o argentino que vinha, coisa e tal, e muita gente ganhou dinheiro aqui, a gente ficou um pouco mal acostumado com isso, a gente do turismo. Sim, só recebia Era eles. fácil, todo ano chegava naturalmente. né? Pô, cara, e agora o troço começou há algum tempo, né? Ficou muito mais competitivo. Né? E para fechar, senão eu sou professor, estou há 6 anos sem dar aula, então quando tem um microfone, um lugar para falar, Tem eu que falo pra falar, caramba. tem que falar. Toda vez que chegar na prefeitura um projeto, ou de praia, ou de qualquer coisa, tenho certeza que a prefeitura vai abraçar. Vai abraçar. E a prefeitura precisa disso, até para se retroalimentar e para poder dar o apoio. Né? Aqui vocês têm 3 vereadores, né, cara? Adrianinho, o Diácono, o Marcelinho. Aí tem mais uma turma que é ligada aí, pô, Miltinho, o Maico Oliveira. Tem uma turma grande na política e na prefeitura, coisa e tal. E chegando por eles, ou chegando direto no executivo, e o prefeito Topaz é um cara formidável também, sempre de portas abertas, ou chegando no turismo, na cultura, no esporte, pode ter certeza que vai dar vazão. A gente passou por todos eles. Todos Todos eles já deram uma passadinha aqui só para dar um oi, né? Mas nesse sentido, então, tu acha que... Bom, é que a gente sempre imagina, eu sempre imagino a ilha, primeiro, descentralizar, né? Porque a gente tem... Bom, tem essa história de descentralizar desde toda a história do planeta Terra. Eu acho que tem um centro onde tem todas as coisas e tal. E a ilha, eu sempre imagino, pelo menos, que a gente distribuiria ela de uma forma... Bom, Campeche, aquela região, pegando os mais fortes de cada região, né? Aí seria a região central, Lagoa, que daí pegaria leste lá, e aqui Ingleses. Mas eu percebo até que Ingleses às vezes perde até para ali como Rio Vermelho, por exemplo, o Centro Cultural foi para o Rio Vermelho, daí pega agora a saúde ali, o centro de saúde. Restaurantes, né, cara? Restaurantes Centro de bons e tal. E a gente acaba perdendo para ali, porque ali, querendo ou não, além de ter menos habitantes, bom, por N motivos tem menos estrutura, tem um monte de coisa. A gente percebe que poderia vir aqui para Ingleses, mas não vem. Então a gente está super à frente agora tentando trazer esse tipo de conteúdo. O Taoa tem um projeto muito legal, que daí é uma próxima etapa que a gente queria conversar, que é a questão de, primeiro, a impressão que a gente tem de inglês quando chega, né? Turisticamente falando, a gente tem a rota gastronômica, que agora foi marcada ali, mas ela ainda não representa uma rota gastronômica de fato, né? E a gente tem a questão visual, que é a que mais incomoda a gente, que é quando tu chega nos ingleses, o Taoa fala que parece o Paraguai, mas a gente gostaria muito de fazer uma reformulação de fachadas, né? Pelo menos criar uma identidade visual para inglês que não existe. Pra Hoje não receber tem. bem, né? Receber bem as pessoas e tal. Ficar né? com uma impressão boa. É. O que vocês pensam em relação a isso? Porque, assim, o que a gente percebe? Em inglês, como é que funciona? Né? O pessoal vai ali, aluga uma loja, aí ela vai ali, ela coloca, sei lá, os seus manequins na rua, aí ela faz um puxadinho de madeira, ela Bota a placa que bota uma acha que é a plaquinha. mais- Plaquinha É, da daí- Trimania. O negócio que acha que Isso. E daí na frente do seu negócio bota uma trimania, e daí na frente ele põe um troço. Daí quando tu vê, realmente vira um... um carnaval, né? Isso. Existe alguma iniciativa da prefeitura, tu acredita que tem alguma nesse sentido? Porque é selvagem o negócio, né? Eles vão cada vez, vai crescendo. Eu já percebi que mudou aqui no Centrinho, que estão se preparando para o verão, já estão começando a ficar oriçados. Chega novembro, eles começam a reformar. Né? E Já daí- estão reformando num mau sentido, na nossa opinião, claro, né? Existe alguma coisa nesse sentido de, visualmente falando, tem alguma iniciativa? Olha, acho que isso aí passa por 2 coisas, né? E a mais importante delas é a sensibilização do próprio proprietário. É. Isso é muito, muito difícil. Né? Isso é de uma geração para outra, né? E a outra são os verdadeiros choques de ordem, choques de gestão, que o Araújo Gomes tem tocado e muitos mais na cidade. Já fez isso lá na Lagoa, no Centrinho. A gente bateu na Praia, sobre no isso aqui. Centrinho. Então, eu acho que é um troço que é fundamental, né? Agora, sim, a gente tem que aprender a explorar, o pessoal fala, explorar o turista. Não, explorar no bom sentido da coisa, né? A gente tem uma demanda absurda de turistas durante a temporada, principalmente, mas durante o ano também, sobretudo aí por conta dos eventos, né? Ainda que não tenha o Luiz Henrique da Silveira funcionando plenamente, concedido, coisa e tal, mas, pô, Oceania, o Costa Norte, o Porto Sol, O Costão do Ingleses Santinho. Praia e o Costão do Santinho trazem um fluxo, ainda que o Costão seja mais corredor do que outra coisa, né, para os ingleses, né? Mas a gente tem essa demanda turística importante e onde tem demanda tem dinheiro. Sim. O turista traz dinheiro, então aquela coisa, um turista na areia é uma criança na creche, né? Tem que ter sempre essa coisa, e toda vez que eu tenho um microfone na frente eu falo isso, Tem que falar. turismo gera grana, não adianta, porque eu não gosto do turismo, beleza, pode até não gostar, mas tu tem que saber que tem um impacto positivo também, não é só negativo, né? E a gente tem que saber aproveitar, acho que eu digo empresas principalmente, aproveitar que os ingleses depois do centro, o bairro mais populoso da cidade, e tem mesmo sem turista uma demanda gigante.
Né? Tem vida própria. E classe A, B, C, D, tem de tudo. Tem, vocês certamente sabem melhor a quantidade de moradores que tem só nos ingleses. Sim. Aqui. A gente sabe até o que rola, que gira de dinheiro aqui por ano. Então, assim, cara, a gente tem uma região riquíssima, É. né? Mas que, ao mesmo tempo, não é o plano diretor que vai mudar isso. Vai ajudar, mas não é o plano diretor que vai fazer isso, porque isso não está no plano diretor, como é que tem que ser a fachada e tal. Mas é um processo natural de quanto mais tiver gente com dinheiro comprando aqui, e não é uma visão elitista, isso é um fato que acontece na cidade. Quando tiver mais gente com dinheiro, naturalmente o preço do aluguel vai ficando mais caro. E o pessoal, vamos botar assim, com mau gosto, não vai ter condições de se estruturar para colocar lá. E isso vai acontecer. Né? A questão é que a gente faça mais rápido isso. Eu, em conversa com os vereadores e até com o prefeito, eles falaram a questão dessa poluição visual, né? O porquê que ela acontece aqui nos ingleses em específico. Porque ali da entrada dos ingleses até a rótula da Panvel ali é rodovia estadual. E a mesma coisa acontece como que é aquela que vem do... O Nildo? Do Santinho, tá falando? Aquela que vem lá do Rio Vermelho. João Galberto. João Galberto. É rodovia estadual. Então agora com essa nova avenida, a ideia é eles reformularem, né? E dali da entrada dos ingleses até a rótula se transformar em Avenida dos Ingleses ou alguma coisa do tipo, que daí você consegue a prefeitura cobrar, né? Essa mudança de fachada, esse padrão. Então hoje eles não conseguem porque, né, é estadual. E aí estadual é aquela coisa, outdoor, é negócio, placa de todo tamanho. O projeto da Avenida Internacional pode trazer e angariar essa mudança de visão, porque hoje é justo dizer que nós temos dois ingleses, né? Nós temos um inglês região das Gaivotas, que vem esse turismo de valor agregado, como o secretário muito bem colocava também, mas nós temos o lado oposto em direção ao Rio Vermelho, que vem essa questão desenfreada e que mostra um outro ângulo. É impressionante, até complementando o que eu dizia assim, as pessoas que não conhecem os ingleses, amigos meus, por exemplo, que não conheciam e que vinham visitar e voltavam encantados. Mas que ouviam até então aquele conceito que nós dizíamos assim, uma certa preocupação, mas quando chegavam aqui diziam, ainda final de semana passado eu recebi um casal de amigos do Sul, que não conheciam muito aqui a região, e eles saíram encantados, dizendo, meu Deus do céu, isso aqui é o paraíso, isso aqui é lindo, isso aqui tem um potencial gigantesco. Deram sorte que ainda deu um final de semana de bastante calor, muito bacana. Sim. E eles... Isso ajuda a vender muito os ingleses. Exatamente. Então, talvez a questão seja de cada vez mais o grupo de empresários, juntamente com a prefeitura, vender esse lado dos ingleses que dá muito certo. Sim. Porque hoje, infelizmente, como eu citei no início da nossa conversa aqui, quando se fala em inglês, o pessoal ainda lembra de situações não tão positivas, mas que de maneira alguma vem para cá para acompanhar outra visão. E somado a isso, talvez com projetos, agenda cultural, a gente possa estar trazendo esse morador de outras praias, de outras regiões. E complementando a tua fala antes também, Tiago, acho que a própria geografia de Florianópolis necessita essa descentralização, né? Porque a gente fala, poxa... Principalmente por causa do trânsito, né? É uma das piores mobilidades do mundo. Sabe que a gente estava comentando ontem, curioso, a gente estava falando com a Sandra da CIF, e daí a gente estava falando do tempo que a gente demora agora para sair dos ingleses e para chegar no centro. A gente demora mais tempo para sair dos ingleses do que para chegar no centro. Cada vez que eu preciso deslocar o aeroporto é uma viagem. Não, agora porque nós estamos falando aí do norte ao sul da ilha, 60 quilômetros, 65 quilômetros com trânsito. Então, você para pensar que dentro de uma cidade não tão grande para os padrões nacionais, você fazer um deslocamento de 60, 70 quilômetros, mantendo dentro de uma ilha, além de toda a somatória do trânsito. Então, talvez essa questão de mudar essa bandeira e mostrar esses ingleses que dá certo, e que agora, consequentemente, com essa ampliação da faixaria, tem mais essa possibilidade, porque, me permita, secretário, uma constatação que eu falo... Me chama de Vini. Vini, por favor. Uma constatação, qual a praia em Florianópolis possui uma faixa de areia tão extensa, com duas características, onde nós temos um lado com arrebentação que agrada um tipo de público, surfista, praticantes de esportes náuticos, mais direcionado, e no lado oposto nós temos uma baía perfeita que também possibilita outro tipo de situação. Então, os ingleses é uma região que tem essa potencialidade de ter características, atender a todas as características para todos os públicos. Então, exploração de... As dunas, daí a gente tem as pedras, as trilhas. Você tem mergulho de snorkel para aquela pessoa mesmo que não tenha stand-up, visita as ilhas, a própria pesca. Surf.
o surf do outro lado, enfim... Se a gente botar as quadras ainda vai ter toda essa possibilidade ainda de... Então, é diferente um pouco hoje de algumas outras praias tão turísticas que elas são, ou são Bahia, ou são voltadas extremamente para uma praia mais agressiva. Então, aqui você consegue reunir, além de você estar perto a uma série de montanhas para possibilitar contato com a natureza. A gente tem, bom... O nosso propósito aqui pela Hub, né? Bom, eu sou arquiteto, eu trabalho ali no escritório, né? E agora, os últimos 3 meses, estou focado bastante em fazer acontecer. Aqui embaixo a gente tem o Albatross, que é o centro de inovação. Agora a Hub também vai para lá, para fomentar mais o lugar. E eu achei interessante, essa nova diretora da CIF, ela está 1 ano e meio ali, né? A regional. E ela tá... Eu já falei para ela um pouco que eu já fui em várias reuniões da CIF e tal, mas aí sempre tem aquele pessoal da mentalidade antiga que não faz acontecer as coisas, né? E ela, primeiro que os nossos assuntos, nossa razão do crescimento tá ligado total. Ontem ela começou a falar, parecia eu falando para ela as coisas. E a gente estava meio E ela ressentido, porque assim, o Tauá tem todo esse histórico, né, de ter ido em algumas reuniões, e é que nem um plano diretor, né? Quando tu vai com uma intenção, uma boa intenção, mas tu sai de lá, tipo assim, putz, não vai rolar. Não vai acontecer por causa dessa mentalidade antiga, e tem muito nos ingleses, mas tem muito mais, eu acredito, no sul da ilha, é muito pior ainda. As coisas acontecem menos ainda lá, por função dos moradores, aqueles com a mentalidade que querem parar o crescimento ou querem parar o desenvolvimento. Então, eu acho que foi curioso, porque a gente estava esperando até que a reação dela fosse essa, e a reação foi oposta, foi muito parecida porque com a gente está correndo atrás do Sebrae, da CDL, e a gente falou, pô, será que a gente chamar eles vão se incomodar? Não, eles também estão correndo atrás deles, entendeu? Para fazer. E assim, ó, o principal propósito aqui da Hub é o quê? Quer uma coisa de qualidade, você vai ter que ir até os ingleses. Porque todo mundo que vem pra cá, que a gente convida e tal, o cara fala assim, pô, nos ingleses, longe pra caramba. No final, quando ele vai embora, ele fala assim, pô, vamos fazer uma parceria. É que vai... Né? Mas E assim, ó... Eu não conheço, critico, mas quando eu conheço, eu me torno um defensor. Isso aí. Exatamente. Mas é muito legal, mas a gente tem que trazer e fazer a pessoa ver também, né? A questão é, às vezes ela tem aquela imagem, e mesmo que a gente envie fotos, tá, não, é legal e tal, é diferente quando a pessoa vem e realmente sente isso. Então, a gente quer passar essa mensagem de o turismo melhorar, próprios restaurantes e tudo mais. A gente sabe que pô, os banheiros dos restaurantes mais antigos, não dá nem pra entrar, né? Tem uma coisa que a gente comentou até com o chefe Niva também, então, foi a questão até de diversificação, até de menu, porque se a gente come um camarão aqui ou, sei lá, em 90% da ilha, vai parecer exatamente o mesmo. O mesmo. Então a gente tem essa questão também de, pô, trazer coisas diferentes. A gente tem vários exemplos, né? Tipo, a Fazendinha da Vida, que tá começando a pensar coisas diferentes que atraiam o turista e tá sempre lotado. Porque o público tá necessitando, né? Em São Paulo tem muito disso. Totalmente fora de rota, né? Totalmente. Olha o sucesso que se tornou ali. Posso contar rapidinho o sucesso da via gastronômica da Ponta Norte? Isso. Aí o pessoal dos ingleses ficou chateado e falou, mas como é que não botasse ingleses? Não, Ponta Norte começou assim. Liguei para o Adrianinho me ligou, Vini, posso fazer um projeto de lei para botar ingleses junto? Eu falei, não, faz isso que vai matar um e outro, vamos fazer uma diferente, separado. Sim. O pessoal lá, dia 10 de março de 2020, uma semana antes da pandemia, o presidente da Associação Amigos da Cachoeira foi me visitar. O Ivanildo, um paulista que é radicado na Cachoeira do Bom Jesus. Vini, queremos fazer uma rota gastronômica, via gastronômica na Cachoeira do Bom Jesus. Falei, opa, vamos no Sebrae, vem aqui. Fomos lá com o Vanderlei, que na época era o gerente geral aqui, gerente da região aqui do Sebrae, gerente regional. E eu, não, beleza, vamos fazer, vamos começar as consultorias. Então, a comunidade ficou, lá o Ivanildo ficou responsável por organizar um grupo de empresários. Já tinha uns 14, 15 na reunião mesmo, mas aumentar. E o Sebrae começou a contratar os consultores, né? E a pagar metade, a prefeitura metade, coisa e tal. Uma semana depois, pandemia, esquece. Voltamos a conversar em meados de 2021. De lá para cá, comecei em 2021, março, de lá para cá, o que aconteceu? Não só virou uma rota gastronômica da Cachoeira, mas também a Ponta Norte, porque pegou Lagoinha, Cachoeira e Praia Brava. Então tem mais de 40 estabelecimentos. E eles tiveram mais de 60 reuniões, mais de 30 capacitações, com consultores que são do ramo. Sim. Como o Sebrae, que o Sebrae contrata, são credenciados. São caras legais. Bons. Então, os caras agora não precisam mais da prefeitura nem do Sebrae, porque eles têm um regimento, têm uma gestão específica da via gastronômica, e os caras têm marca padrão, própria, né? Um trabalho bacana. Lançaram aí, faz umas 2 semanas, o festival gastronômico da região. E agora que vai ter a lei instituindo realmente a via gastronômica.
o dos ingleses, o Adrianinho é muito meu amigo, né? Aham. Assim como o Miltinho. Aham. tal. Ó, a gente tem uma banda, né? O Adrianinho vai em todo ensaio. Tá em Tchê, casa, né? tchê. Aí ele me ligou brabo, pô, cara, tem que botar os ingleses junto. Eu falei, cara, vamos fazer diferente. Quem sabe tu organiza a turma aí, tu pega o Adrianinho, tu pega o Diácono e o Marcelinho, o Miltinho, o Michael, tu conhece todo mundo, pô. Aham. Né? E mais gente. E aí faz o negócio. Começou diferente, começou criando a lei, que foi assinada semana passada pela Topazio, né? Sim. E agora qual é o próximo passo? Já está previsto no orçamento do ano que vem. É fazer exatamente o que foi feito na Cachoeira do Bom Jesus e região, né? Na Via Gastronômica da Ponta Norte. Assim como lá no Centro-Leste também é a mesma coisa. É que essa turma toda, 20, 30, 40, 50, 60 estabelecimentos, não só de gastronomia, Mesmo. não só de gastronomia, se reúnam para fundar, de fato, do ponto de vista prático, operacional, a Via Gastronômica dos ingleses. Legal. E aí as ideias começam a ser trocadas. Eu acho que, bom, quando a questão aí vai ser que a gente vai ter, bom, um time novo, com cabeça a fim de realmente mudar, e vai ter a galera... Não adianta ter só a ideia, né? Tem que executar. A gente fala muito dessa questão, que a gente tem muitas ideias, mas quem falou isso foi o Iomani, até virou uma frase que ele colocou ali, que a ideia ela é importante, mas ela não vale muito se a gente não coloca em prática, né? E a gente tem muito disso, né? A gente tem muita vontade de fazer coisas legais, mas falta, eu acho, de fato, a pessoa que vai lá e bote à frente, faça virar, faça acontecer, né? Eu percebo que nos ingleses a gente precisa de diversificação, porque são todos iguais, na minha opinião, né? Eu já comi, acho que, sei lá, 90% dos restaurantes aqui. Uma dificuldade que eu tenho, Thiago, quando um amigo de fora vem e pede uma indicação, um restaurante legal para mim, aí isso a gente tem o seguinte impacto, que a população dos ingleses é muito grande, mas ela é muito flutuante, tanto para lazer quanto para trabalho. Sim. E aí isso impacta em trânsito, impacta em uma série de problemas que a gente já tem na ilha. É muito comum as pessoas, por exemplo, quando querem buscar um bom restaurante, sair do bairro. E a Santo Antônio, Lisboa. Que é o maior problema, né? E a Jurerê. Sabe qual é o maior problema que a gente percebe? Não é o restaurante. O restaurante a gente tem ainda. Querendo ou não. Não é quando não ama, a gente não ama, não é o melhor do mundo. Mas é a experiência. Mas né? a gente tem. Experiência que o cara tem, né? O Marcelo tá bem na frente. O Marcelo. Não. O Marcelo tentou fazer de imperceptível. Como ninja não rolou. Não, mas o que eu tava falando é o seguinte, restaurantes a gente tem, o que a gente não tem é, por exemplo, uma atividade para fazer de dia no dia chuvoso, por exemplo. Hoje a gente tem o shopping que vai acontecer em algum momento, mas não aconteceu ainda. Então hoje, por exemplo, está chovendo, o que vocês fariam nos ingleses? Ou no norte da ilha, que seja. Você é uma família turística e tem crianças em casa. Isso. O que você faz no dia de Se chuva mata. nos ingleses? Não Aí tem o que fazer. vai travar esse C401. Aí Vai ter que ir no shopping mais próximo, que é Floripa Shopping. Longe. Uma das nossas ideias, tá? A gente está em contato com o pessoal do Costão do Santinho. O presidente, sugeriu da gente montar um grupo de empresários, dos 10 maiores empresários aqui do bairro, para a gente começar a ter uma força, né? E são empresários que querem, que fazem acontecer, né? Então, assim, eu já falei para ele no dia, eu falei assim, cara, eu acho muito importante o bairro entender o que é o Costão do Santinho. Porque, assim, toda semana tá lotado, toda semana tá com show nacional, em artistas e tudo mais. Só que, a gente poderia estender pelo bairro, pela avenida onde eles passam, uma coisa mais, né, bonita, para a população entender que aquela empresa é a que dá mais emprego, né? Eles não precisam se vender assim, né? Mas eu acho que a mensagem que eles podem passar de, né, olha aqui, ó, olha as pessoas que a gente está trazendo aqui. Então, daí isso aí é uma ideia que a gente está estruturando para a gente ter essa força junto, né? Pode ser um ponto fundamental para a gente provocar aquela mudança da visão do bairro. Produtos de valor agregado, turismo de valor agregado, que realmente tem, mas que talvez esteja aí a questão de como a gente está vendendo isso para a cidade. Como você mesmo falou, a gente acompanha a agenda do Costão do Santinho e a gente fica positivamente abismado com a quantidade de turistas, está sempre lotado, sem que o morador daqui saiba muitas vezes inglês. Sabe, esse ponto aí, esse ponto é muito curioso, porque eu acho que eles tiveram que nadar sozinho tanto tempo, que eles aprenderam a ficar sozinhos e já nem compartilham mais o que acontece com a população. Cansaram, porque tiveram que nadar sozinhos nesse período aí.
Mas agora a gente, com as ideias novas, eles se abraçaram na gente, hora. A gente está né? super... bom, a gente está reunindo todo mundo que a gente acha que pode abraçar junto essa ideia, não só órgãos, mas também empresários, né? Então, é nosso objetivo, principalmente agora, que a gente vai entrar junto com a Albatroz aqui, de estar reunindo essa galera. Mas tem um outro ponto que eu acho legal, que o Vini, se puder destoar a respeito, eu acho que é uma curiosidade que eu tenho muito... Bom, a gente viaja bastante, viajamos esse ano, a gente viaja todo ano pelo menos 1 ou 2 vezes aí, então eu tenho bastante contato com essa questão turística e como, principalmente a parte europeia e tal, como eles recebem o turista e como que funciona, né? O que eu sinto que falta aqui na ilha, e pode ser uma percepção minha, porque eu não sou turista, né? Então, já cheguei aqui como morador, né? A gente comprou e já foi. Mas o que eu percebo? O turista, quando ele chega, ele vai ter... Se ele chegar pelo aeroporto ou pela rodoviária, ele vai ter, sei lá, um ponto turístico ali, que ele vai poder tirar algumas informações, mas ele normalmente vai no freestyle, né? Ele vai, sei lá, ele pega um Airbnb, ele vai pegar no restaurante, ele vai pesquisar na internet. Amigos que vieram anteriormente. Isso. Eu queria saber como... Bom, vou te contar uma experiência minha, como é que foi quando eu fui para a Europa, por exemplo. Nunca tinha ido para a Europa, decidi pegar uma agência de turismo, ela me levou. E como é que funcionava? A gente chegava no hotel, por exemplo, a gente era recebido por um guia turístico. Esse guia turístico, ele acompanhava a gente por um período. Vamos dar um exemplo. A gente ia fazer todo o norte da ilha, tá? E esse guia só ia fazer o norte da ilha. Então ele acompanhava a gente no ônibus, a gente tinha um ônibus, ele acompanhava e ele ia falando. Daí cada lugar que a gente parava, ele ia falando. E eles tinham uma parceria, daí isso era da prefeitura. A prefeitura tinha uma parceria com esses guias, que primeiro elas pagavam ele, óbvio, mas ela tinha uma parceria com o comércio. Então ela falava assim, olha, eu vou deixar você aqui no Centrinho dos Ingleses e eu vou sugerir para vocês 3 restaurantes. Tem esse aqui, esse e esse. E, obviamente, que eles tinham uma parceria com o restaurante. Então, ou o guia, ou a prefeitura e tal. Mas levava aquele X de pessoas para ali. O que era bom e o que era ruim? Primeiro, óbvio, né? Eles levavam nos restaurantes que eles já tinham parceria. Às vezes era mais caro, às vezes era mais barato, tudo bem. Mas eles fomentavam demais, assim. Parava, tipo, 20, 30 ônibus do nada no meio de um lugar que... E isso aconteceu na Europa inteira, em lugares que não tinha nada. Aqui, se a gente pegar Floripa, tem muita coisa acontecendo, né? Então, se a gente fosse parar mesmo para acontecer... A gente vê o nível dos restaurantes que estão vindo, aquele Espaço Primavera ficou maravilhoso, o Fantástico. Milano. A gente vê que já tá vindo essas pessoas com a mentalidade, vamos receber, mas galera. Isso aí tá sendo sensacional. Mas o que eu percebo, assim, é que as pessoas, além delas ir no freestyle, elas deixam de saber muita coisa legal que acontece. Por exemplo, desde cultura, né, que a gente tem, tem os museus, as pessoas nem sabem que existe, e eles são realmente abandonados, porque a gente já conversou até com o secretário, porque alguns são estaduais e tal, mas a gente tem toda essa questão gastronômica, a gente tem o comércio, que é legal, a gente tem as praias, que são muito legais, mas, tem trilha, tem um monte de coisa que o cara não tem acesso mesmo. Então, eu queria saber se existe alguma iniciativa nesse sentido de, realmente começar a ter alguns pontos, pelo menos, onde seja mais distribuído essa informação turística, mas que seja mais ativa, assim, direto com... Então, olha só. Fui extenso, né? Falei 20 minutos para fazer uma pergunta. Não, mas foi massa, olha só. A minha visão é um pouco, talvez, diferente de quem tem que resolver, entre aspas. Lógico. Eu acho que tá aí a oportunidade para o privado. E é o trabalho da operadora de receptivo isso. Acho que não é a prefeitura que tem que contratar guia para depois disponibilizar. O privado contrata. E esse é o trabalho de uma operadora de turismo receptivo. Talvez a gente esteja faltando mais empresas operadoras de turismo receptivo. Inclusive, se tu perguntas para mim quantas são as melhores, quantas são as boas, eu vou te dar 3 ou 4 e vai acabar. Acho que existe essa necessidade, porque o conceito é justamente de transformar o turismo de Floripa no turismo de sol, não só de sol e mar, mas o turismo de atrativo para o turismo de produto. O que a gente percebe? O cara vem para cá, mas gasta muito pouco. E quanto mais gente, a gente quer que o cara gaste mais. Sim, obrigação que e justamente, e como é que a gente faz essa transformação? Tendo produto para o cara comprar. Hoje em dia o cara não tem o que gastar. É comida, dormir, transporte. Ali é sempre as lojinhas com boia e souvenir básico para todas. Não tem coisas personalizadas das cidades. E aí vem assim, vem o privado investir. Aí você fala, mas a prefeitura e o Estado têm que ajudar. É verdade. Ajuda. A nossa terra é muito cara. Vamos lá, gente. A nossa terra é muito cara. Custo de vida alto. Eu comprar um terreno para montar uma operadora de navio, de cruzeiro, não sei o que, tem que ser em Jurerê. Cara, esquece, não vai pagar conta, é melhor fazer um prédio. Tá louco, cara? A gente do turismo, a gente é muito PowerPoint e pouco Excel. Sim. E o mundo dos negócios é muito mais Excel, para uma analogia tosca, né?
E tem uma outra coisa sobre informação, né? A gente tem conseguido casar muito bem empresas, as chamadas Tech Tours, né? Que a gente fez lá a lista de inovação em 2017 e hoje quase 40% de quem submete projeto na Lei de Incentivo à Inovação do município são empresas de turismo, aliás, de software aplicado ao turismo. Então, a gente está feliz com a movimentação. Mas eu particularmente, aí, eu como professor do IFES, que a minha área é justamente de ensino turístico inteligente. Sim. Eu percebo que os destinos pararam de investir nos seus grandes mega portais. Porque quem manda é o consumidor e o consumidor vai buscar o que ele quer no Google, cara. Não adianta fazer o mega portal da Prefeitura de Florianópolis que eu vou investir milhões para estar lá na primeira página do Google e não vai estar com conteúdo atualizado, porque eu não vou ter braço para atualizar semanalmente. Isso aí. Claro. Mas o cara que está operando o negócio dele e depende daquilo lá para viver, ele vai conseguir transformar o site dele, ou o aplicativo, enfim, a disposição da informação dele, num local em que aquele segmento que ele atua para trazer gente para cá vai conseguir achar o local e acessar o portal dele, ou o aplicativo dele, coisa e tal. Então tem essa questão. Eu acho que o papel da prefeitura é cuidar da infraestrutura, né, e fazer a promoção. Ponto. E a promoção dos principais mercados, sem usar rádio, TV, jornal, que isso não existe mais. Assim, é mídia digital. Vamos lançar a campanha semana que vem, dia 20 de outubro. Mas bem, campanha específica digital nos nossos principais mercados, atrelado com os destinos novos que a Floripa Airport captou para nós. Tá? Goiânia, Campo Grande, Recife, Salvador e os tradicionais. Que seria, no caso, vendendo Floripa. Promovendo Floripa. A gente vai ter um vídeo, vai ter um... Floripa Birona. Vídeo... vídeo e vocês vão começar a perceber YouTube, Deezer, etc. A campanha foi vocês não, porque vocês estão aqui. Não vai chegar para Não somos o target, a gente não é o target. Na verdade, a nossa iniciativa aqui começou porque assim, a gente tem um legado já relacionado à construção civil, né? Com as obras 100% legais, aprovadas. Então, assim, a gente mudou muito o cenário do bairro, né? Com 3.500 apartamentos feitos. Então, esse legado da construção civil já está estabelecido. E aí me deu essa vontade mesmo de assumir esse legado, trazendo o Visite Inglês, que é uma plataforma que a gente tem. É pequenininha a página ainda, mas tem todas essas ideias de padronização, de ajudar o público privado. Criar notícias também positivas, porque... É um portal só de notícia positiva do bairro. Então, assim... eu já lidei com vários turistas, assim, que o cara para aqui na frente e fala assim, onde é que é a praia dos ingleses? Isso é a pior coisa. Porque ele vem na avenida, dá a volta, não vê a praia e vai parar no Santinho. E acha que o Santinho é praia dos ingleses, né? E vários também, assim, ó, o que a gente vê? Chega no centrinho. Então, assim, como eu conheço muito o bairro, assim, vocês também aqui, então, o que a gente vê bastante? O trânsito, porque, assim, o turista, ele não tem a informação. E cada bairro o trânsito é uma forma, os horários são diferentes. Então, assim, a própria Acif falou, né? A gente tem 6 pontos na cidade porque cada bairro é totalmente diferente do outro, né? Como a população age, entende? Então, não tem como eles fazerem algo municipal porque cada bairro age de um jeito, tem pessoas diferentes e tal. E aqui o que eu vejo bastante que acontece no verão. Mas aí já, nesse sentido, acontece na ilha toda. A exploração dos mercados, dos ganhar em 3 meses, negócios. A gente vê ainda que todos os comerciantes querem tirar o máximo para os negócios deles na temporada. E depois a gente pode ter verão o ano todo, entendeu? Com a estrutura que a gente tem, né? A gente vê que muita gente tem a mentalidade só dos 3 meses. Por isso que chega outubro e novembro, o cara começa a reformar. Né? Então, assim, outra questão, o cara se sente assim meio que explorado, né? A gente também como morador, né? Que sofre a mesma coisa. O que eu vejo também o turista tem que saber que se chover hoje e amanhã der sol, se ele entrar no mar, ele vai pegar uma virose, vai ficar 3, 4 dias. E acontece isso, né? A gente sabe. Na alta temporada é normal. O trânsito. Daí o cara, pega uma virose. E realmente, assim, o cara dorme tarde, acorda tarde, resolve todo mundo sair 9, 10 horas da manhã. Cara, você não tem noção o que é do Santinho até ali o Centrinho. Uma vez eu demorei 2 horas
2 horas para andar 2 Porque quilômetros. para o centrinho. Para o todo, aquela centrinho, rótula única é. ali, E assim, ó, mas não é, mas eu acho que é mais assim, ter essas orientações que a gente está colocando todo no nosso site, para os moradores daqui, sabe? Porque é aquela coisa, cada um se comporta, cada bairro se comporta de um jeito, e a gente veio agora para trazer o legado pro turista, Mas para os moradores. uma coisa que o Luciano falou, acho que é importante, que é a questão da pessoa pesquisar no Google, né? Como o Vini também falou, a questão de pesquisa e acha e tal. Em inglês ele tem uma imagem ruim no Google, a gente já percebe isso, porque violência é a primeira coisa que aparece em primeiro lugar. Notícia ruim é o que isso. você A gente coloca tem lá. o portal, a gente entrevistou até o Jaime, né? Que ele Jornal Conexão. Conexão, que ele realmente é quem normalmente publica mais desse. A gente é contra, Praticamente. mas a gente só. entendeu a cabeça dele. A gente conversou com ele e tal. Eu sou contra. Não só, mas ele bate muito nesses assuntos, né? Ele acha que é uma forma da prefeitura ser indicada que as coisas estão acontecendo e que alguma coisa tem que ser feita. Eu entendo nesse sentido. Mas como ele é um cara de conexão, seria muito mais fácil, na minha opinião, chegar em alguém, bater no ombro, olha, tá acontecendo esse problema e tal, e aí tentar solucionar, do que criar realmente uma imagem toda que vai ser muito mais difícil reverter depois, que é o que acontece hoje. E foi a nossa ideia do Visit Inglês, criar um contraponto, onde as pessoas pesquisem e encontrem coisas interessantes para fazer, programação para fazer família, sei lá, o que fazer o que fazer num dia de O chuva. além de praia, né? O Além problema é que a gente Mas só a gente tem- sabe que notícia boa não tem ibope. Ah, Não mas tem, né? mas isso é uma realidade- Agora notícia ruim, isso é uma cara. realidade, isso é uma compartilha. realidade do Brasil, né? Mas aí, como bem colocava, Thiago, é exatamente isso. Essas notícias caça-clique que acabam levando essa imagem ruim. Talvez aí também esteja uma oportunidade de, através desse grupo de empresário, como colocou, até mesmo, quem sabe, fazer uma mídia de tráfego pago exatamente para colocar as boas notícias numa pesquisa no Google e comprovando que isso vai retornar ao bairro. E uma outra questão também, como a gente já discutiu aqui, mas eu acho que vale muito trazer à tona. O potencial que tem o norte da ilha como um todo e Florianópolis como um todo, exemplo do que eu pude acompanhar a Austrália, Nova Zelândia, onde a própria Europa como um todo, o turismo de aventura, por exemplo. Todo mundo gosta de Florianópolis porque a chamada Ilha da Magia, onde você une, claro, o circuito de festas, valor agregado, bons restaurantes, mas você também tem muito aquele contato com a natureza. A grande maioria do turista vem porque ele quer aproveitar a praia, mas que talvez a gente esteja virando um pouco as costas para as demais potencialidades. E aqui até, no Positivamente, lança um desafio, Vini, que é, hoje, se a gente for fazer um mapeamento rápido, na ilha de Florianópolis, de Santa Catarina aqui, nós temos hoje mais de 100 quilômetros de trilhas, por exemplo, espalhadas aí por toda a ilha. Eu, pessoalmente, tenho mapeado mais de 50 quilômetros de trilhas só nessa região do norte aqui. Por que não, quem sabe, a gente começar a se unir e desenvolver um circuito para esse turismo de aventura? Dá emprego para guias, dá emprego para até para os pescadores, né, cara? Aqui, ó, os pescadores ficam com 50 barcos parados o ano todo. Exatamente. Ele é um cara que não tá ligado a tudo isso, né? E isso aí é uma coisa que a gente quer passar para eles. Olha, vamos começar a desenvolver Mas um eu acho trabalho muito aqui, a questão vamos de fazer um passeiozinho. A gente tem Para todos os níveis. a gente tem barco aqui naufragado aqui na frente. Pô, É 100 metros. Eu e o Luciano fomos uma sim, vez nós temos um ali- naufrágio aqui que... ali dia na de água- Pinéia, né? Eu não consegui muito na Pinéia, A mas... gente tem as inscrições rupestres aqui. Não tem ninguém, nunca vi falar um arqueólogo levar ali gente. O Fazer uma. museu arqueológico, tá ali abandonado. tem dia que tá aberto, tem dia que não, Tem dia né? que Mas tá ali a piscina, tá Ninguém nem sabe. Esse é o ponto, tá? Vender a imagem da origem do bairro. Aí que tá o ponto. Eu acho que daí entra a informação, que é onde eu acho que a gente peca, que é a questão de a pessoa saber que existe. Primeiro, bom, ele já abriu e fechou. Isso, eu nunca sei quando tá aberto. A gente mora aqui, a gente tá a 50 metros daqui do negócio. Isso é um exemplo, mas tem outros 1000 exemplos. Quando eu fui fazer agora bom, teve um evento aí cultural, acho que foi maratona cultural, alguma coisa assim, que a gente foi a questão dos museus também. Fui nos museus lá, cara, os guias não conseguiam dizer onde é que eram as exposições, cara. Cara, é informação básica, assim, coisa muito ridícula, porque, pô, ninguém sabe que tem ali o turista, né? Nós sabemos, óbvio, que tem as inscrições rupestres, mas ninguém não tem um guia, não tem um horário, não tem um dia que a pessoa pode ir ali e fazer. Então, até nesse nosso evento, a gente quer fazer isso, quer botar principalmente a questão das trilhas, botar gente para guiar, para falar. Vender a história do bairro, né? Isso daí tem a questão da arqueologia e tem a questão dos pescadores que o Tova falou, que a gente tem muita vontade de, por exemplo, criar uma experiência onde o turista pode ir ali pescar, por exemplo, depois vir, daí a gente pode cozinhar, fazer com um chefe, fazer uma, sabe, criar uma cultura toda e valorizar o que a gente
faz bem, né? E Isso aí é uma visão que a gente tem e a gente resolveu, assim, realmente assumir, né? Assumir até o marketing do bairro e assumir também para ajudar, né, as pessoas. E esse A tipo gente de quer que o turista volta, né? E esse tipo de Então, projeto ele é um projeto de baixo investimento com alto retorno de valor agregado. E eu acho assim que eu acho que cada vez mais o público e o privado tem que se unir, né? A gente sabe total das limitações e eu queria também saber de você, Vini, como que as pessoas podem ajudar a Secretaria de Turismo, né? A gente sabe que existe alguns impostos que podem ser descontados e ser repassados para da cultura, pro do esporte. No turismo também acontece isso? Não, o turismo não tem. A gente tem duas leis de incentivo municipais, a lei de incentivo à inovação e a lei de incentivo à cultura. Aham. Já desde 91, a inovação desde 2017. Eu acho que a principal forma de ajudar a secretaria é contatando a gente para conversar. Aham. Acho que essa é a principal forma, e aí pode ser pelo Setor Floripa no Instagram, Aham. que a jornalista está lá 24 horas praticamente. E essa gurizada não dorme, né, cara? Não. Loucura, esse cara, 11 da noite, Vini, chegou a Agora também não, pergunta aqui, tem- coisa e tal. Eu começo a mandar mensagem Tem 50 11h30 anos, para ele. Tem 50 anos, mas não para. 50 Ah, lá. anos. A gente tem o sucesso do Tinder porque quando dá match, né? Porque tem um cara que quer conhecer a pessoa lá, né? Eu acho que no turismo tem muito disso. A gente tem, e não só aqui em Floripa, mas Aham. a gente tem os atrativos e precisa dar match com o turista. Sim. Essa é uma outra analogia meio tosca, mas é justamente isso. E se não tem um privado para fazer o match acontecer, cara, não vai acontecer. Sério. Não, total, eu sei disso. Tem que Eu estar tenho... o privado tem que operar para Sim. poder, né? E não é porque eu estou na prefeitura agora que eu vou ficar só falando que a prefeitura só faz coisa legal. Cara, a Você tá há prefeitura- pouco tempo na prefeitura, né? Tá há 6 anos seis já, né? anos, Mas a prefeitura, ela não consegue pegar toda a areia que vem pelas mãos, cara. É uma Não, loucura. não dá. Porque as demandas são absolutas. Aham, eu absurdas, sei, assim, né? sei. Tipo, a gente tá aqui há 40 minutos falando, eu vou olhar o WhatsApp agora, eu vou mostrar para vocês. Vai ter tipo 200 mensagens novas. Caraca. É um fluxo de informação absurdo. Claro que tem muita coisa do grupo do Criciúma, que eles só se brigam, né? Pecado, um abraço. Mas a fase tá Carvoeiros boa, aí. a fase tá boa. A fase tá boa, tô muito feliz. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que criar estímulo, né? Que o ambiente de negócio seja favorável pro cara botar dinheiro, porque também ninguém Sim, vai entrar no sim. negócio para perder dinheiro. Sim. E, cara, essa coisa das trilhas, né? A gente tem 9 parques municipais em Florianópolis e só um tinha plano de manejo, né? E agora a gente conseguiu licitar para os outros 8, né, cara? Aham. E aí, com o plano de manejo, a gente pode fazer algumas pequenas concessões, né, para a iniciativa privada. Por exemplo, lá no Lagoa do Peri, que recebe, 200, 300 pessoas por ano, sobretudo na temporada, a gente trabalhava com o plano diretor, que é uma coisa antes do plano de manejo, né? Mas para fazer, de fato, concessão do restaurante lá, do estacionamento lá, do banheiro lá, a gente precisava ter esse passo do plano de manejo. Então, a gente vai ter condições de ter, pelo menos, esses 9 espaços, não uma privatização das trilhas, não é isso, mas uma capacidade melhor de arrumar um dinheirinho. Sim. Com algumas concessões, também não é exclusividade do serviço, mas se é uma operadora que quer operar a trilha do Rapa, beleza? Ela pode operar? Hoje em dia ela já pode, mas ela vai poder botar uma plaquinha dela, obviamente, de acordo com os preceitos ambientais da própria Fernando, né? Direitos e obrigações, né? Ela vai poder fazer isso. E aí, naturalmente, ela vai poder fazer a conservação da trilha também. Isso é legal. Tanto essas coisas. Lá em 2018, cara, aliás, vou dizer que em 2018, no edital de infraestrutura do Ministério do Turismo, porque a gente tem o nosso orçamento municipal aqui, Sim. que é X, beleza, que paga as continhas e a gente investe um pouquinho em promoção, foi na Ostra, Réveillon e acabou. Aham. Mas a gente busca dinheiro no Ministério do Turismo, né? Em 2018, tudo deu muito certo, tinha 120 milhões para o Brasil inteiro, nós conseguimos 61 para cá. Caraca. Mas nós não conseguimos, nós pedimos tipo 400 milhões, várias coisas. Uma das coisas que nós não conseguimos foi copiar o que o Rio fez, ele fez o Trans Carioca, né? Que é justamente a ligação entre as trilhas do Rio de Janeiro. A gente criou, bem na cara dura mesmo, a Transmanezinho, né? Que era justamente essa interconexão e, claro, as melhorias de todas as trilhas. Era uma grana tipo 16 milhões, coisa e tal, e tinha todo um trabalho de branding por trás, e de promoção, né? Então era um trabalho... Eu vi que uma época tentaram desenvolver o aplicativo também, Trilhas Floripa também. Esse aí tá rolando, é o Floripa Hike, né? Isso, exatamente. Eu até tenho ele instalado, mas ele está precisando de uma atualização mais constante. Né? Ele foi o segundo projeto que arrumou recurso via Lei de Incentivo à Inovação. Eles captaram recursos do Floripa Shopping
E agora é o Hike Floripa Trekking. Oh, Ele é o cara da trilha, é isso aí. Ó. Se tem um vai ter cara que atualização. entende... Cara, pra mim, aqui nos ingleses só tinha 4 trilhas. Ele falou 9 pra mim esses dias. Uau. 9, tem muito mais É? aqui, como diz, Pô, 16. tem gruta, tem mirante 360 Por que alto, você vê. existem 3 cavernas aqui, a Gruta das Feiticeiras, mais 2 cavernas aqui do lado do Santinho. Existem 2 naufrágios aqui à nossa frente, aqui um extremamente acessível, a 300 metros, que é onde você facilmente vai de snorkel nadando. Sim. E agora vai ser mais perto ainda. Trilha da Feiticeira, enfim, Trilha da Brava, Trilha do Morro da Cachoeira, Trilha do Mirante do Morro do Engenho, o Morro das Aranhas, eles têm 3, 4, então por baixo, num rápido mapeamento aqui, a gente consegue 20 trilhas aqui, Que loucura. como eu falei, mais de 50 quilômetros. E uma coisa muito legal, uma experiência que, Vini, que a gente viu que dá muito certo, é esse caminho brasileiro de Santiago de Compostela. Certo. Eu moro no final das Gaivotas ali também e eu vejo todos os finais de semana exatamente grupos, inclusive de senhoras, assim, que fazendo uma prévia antes da viagem. Ainda final de semana passada eu me deparei com umas 40 pessoas assim fazendo a trilha, acompanhando. Então, a partir do momento, isso está provado, que a partir do momento que existe uma estruturação público-privado, e aqui não jogando a responsabilidade para a prefeitura, mas sim trazendo para o empresariado também, a coisa tende a dar certo e movimentar toda a economia. Imagina a gente ter sintetizado isso, e o Visit Inglês está vindo muito positivamente ao encontro de a gente centralizar as coisas do bairro e essa parte também. É impressionante o que a gente tem de potencialidade para essa parte, além do turismo de praia, o turismo de evento que vem acontecendo através da Oceania também, mas esse turismo de aventura que traz um turista de valor agregado. Secretário, você sabia que aqui existe muito forte aqui, Vini, o turismo de fauna e flora, fotografia de pássaros, por exemplo? Legal, birdwatching. Exatamente. E existem, inclusive, algumas referências nacionais aqui na região, no norte da ilha. Então, é absurdo que eu tenho alguns amigos que têm isso como hobby e eles me dão esse feedback e dizem, não, avistamos tais pela primeira vez, existe uma área onde eles fazem esse cadastro, dizendo, tem um amigo que é responsável por 11 registros inéditos de pássaros que até então não tinham sido registrados aqui na região do norte da ilha. E isso é um turismo, por exemplo, de alto valor agregado que os europeus pagam para viajar o mundo inteiro só para ficar fotografando e observando pássaros. Então, é uma diversificação para esse processo que a gente pode... Não precisa ser em janeiro. Não precisa ser em janeiro. Exatamente. Não, e uma coisa que eu acho curioso, bom, primeiro o conteúdo que tu faz eu acho incrível, né? Porque eu não conheço pessoa que solta o apartamento dele também, mas que faz umas fotos tão legais, porque, bom, são áreas que a gente não acessa, né? A grande população não acessa. E esse horários distintos e também. horários muito O específicos. sol nascendo, o sol se pondo. É o horário que... eu sou velho, eu acordo cedo, tá hoje, é um cara normal. mas eu acho curioso porque, assim, até esse registro, como seria legal até a troca com vocês, porque o grande público não tem acesso. A gente tem, cara, 90% das fotos de Floripa ou é de uma praia ou ela é da ponte. É isso. Então, centrar mesmo o que Floripa realmente é, eu acho muito legal. Acho que até... A gente queria bastante uma força tanto do turismo como desse cara aqui e dos empresários para fazer umas trilhas, com plaquinhas de conscientização, desde que sejam plaquinhas simples dentro e do que dão um negócio, retorno, um mapeamento, lixeiras, uma né? identificação, Eu acho que as pessoas também... fazer um pontinho onde a pessoa pode ir lá pegar guia para acompanhar. Eu acho que a pessoa se sente mais... muito essa vontade, A pessoa né? se sente mais segura também quando tem um pórtico, alguma coisa assim, porque ela entende que ele tem um acesso, obviamente. A gente tinha um problema, eu acho que no outro lado ali, que era a questão de... Bom, se reunia uma galera não tão legal ali no fim da trilha. Tava falando muito sobre isso. Mas eu acho que deu até uma diminuída nesse sentido, né? Porque não é o verão, né? Verão a galera toma, né? Ô Vini, eu tenho uma questão. A gente tem muita vontade de trazer... bom, eu não sei se vocês distribuem ou se... Hoje, onde que tem os pontos de informação turística hoje? Mercado Público, Largo da Alfândega, Rodoviária e Cabeceira da Ponte. E aeroporto, não? No momento, No momento, não. A gente tem muita vontade de... Bom, aqui é um interesse que a gente tem, seja público ou parceria público-privada, é de trazer aqui para os ingleses um ponto turístico, realmente, onde as pessoas possam, em parceria com Visit Ingleses. Por quê? Porque, bom, ninguém vai conhecer tanto, tanto que nem a gente, né, que a gente mora aqui e vai poder distribuir isso muito melhor. Então, a gente queria reunir algumas instituições para colocar um ponto turístico aqui. Existe alguma forma de fazer isso? Tu acha que é possível, é viável? Ou não realmente a prefeitura nem tem interesse em fazer isso nesse sentido? Sim. Me arruma um lugar que eu coloco as pessoas. Acabei de achar pra ti. Acabei de achar pra ali, você. Tá até aberta a cortina ali. Vem turista aqui,
Vai vir a partir de agora. A partir de Porque agora. o que a gente está fazendo? É, Deixa É eu só- a própria hub cultural que a gente faz. Cara, A gente muda aqui, não, só para te saber, tá? No geral, tá? O nosso plano pro Festival de Verão é botar as quadras aqui na frente. Então a gente tem um terreno aqui de acesso que a gente tá tentando locar ele para ele ficar de acesso realmente à praia, porque a gente não tem acesso, né? Hoje mesmo que tu queira, se tu for daqui até o final da orla, vai ter pouquíssimas opções para te conseguir acessar a praia. Normalmente é um corredorzinho, né? Não é um terreno e tal. Então a gente tá tentando locar esse terreno também, mas essas quadras elas vão ficar. Então a ideia é que elas fiquem o verão inteiro, ou fiquem realmente, né? A gente tá até falando com o secretário do esporte, a gente já falou com o secretário da cultura. Então a gente vai ter. Aí nossa ideia é juntar todas as secretarias, né? Que tenham relação com isso, e a gente consiga viabilizar isso, mas para ficar para a população. Então, também é descentralizar, tirar também só da Gaivotas, puxar um pouquinho para cá, para esse lado, que, na minha opinião, é um lado que tem mais opções de coisas para fazer ainda, porque a gente tem as dunas, a gente tem as trilhas, a gente tem o deck de madeira no final, a gente tem a escritura rupestre, a gente tem o museu. Então, é muita coisa que pode acontecer para esse lado que não acontece primeiro porque não tem praia, né? Hoje tu sai e cai na água já direto. E agora a gente quer também aproveitar que a gente está indo ali para baixo, né? A Hub vai começar ali e dar uma vida realmente para esse lado. A gente vai começar a abrir mais ali. A nossa feira, que hoje ela acontece dentro do Albatroz, a gente quer começar a botar ela para fora também, botar já as barraquinhas. A última a gente teve boi de mamão, já tá criando uma cultura nova, né? Então a nossa ideia era, de fato. Eu acho que a gente pode criar um modelo híbrido, alguma coisa assim, porque agora eu vou dar não é nenhuma opinião, é fato, né? Os centros de vida turista físicos estão morrendo no mundo inteiro, inclusive no Brasil também e em Floripa também. Eu até recebi algumas críticas quando mandei fechar o Centro de Informações Turísticas do portal turístico. Aquele que era antes da ponte. Tipo, não, ninguém para ali. Não tem como parar naquela Tu velocidade. para se quiser. Tinha um caixa eletrônico. Tu para se quiser bater o carro. assim, ó, nos dias de maior movimento do ano, que são 28 de dezembro e 2 de janeiro, paravam tipo 2 pessoas. Então, assim, mandei fechar, e o pessoal, mas como? Eu falei, cara, qual é o objetivo de informações? Atender pessoas. Se não vai ninguém, vão fechar. Entendeu? O mercado público nós mantemos lá, porque tem o fluxo de turista, mas a média de pessoas... E assim, a gente percebe claramente, quando tem algum evento cultural, vale a pena manter aberto. A gente mantém aberto ainda por algum momento, mas estamos estudando. Não dá para conceder. É uma coisa que eu já pensei, vamos conceder para o privado vender passeio, etc, etc. Não. Mas a demanda é muito pequena. Sim. Na rodoviária, sim, é bom. A rodoviária, a demanda é boa, as pessoas chegam. Mas o que eminentemente as pessoas querem? Como é que eu chego no terminal? Ponto. No pessoal que chega da rodoviária. Como é que eu chego no terminal? Porque o Uber Táxi está lá na frente. Mas o cara que vai pegar o ônibus urbano. Então, assim... eles estão morrendo no mundo. Tu acha que é o formato que está morrendo, tipo, de uma pessoa física, ou é o jeito que informa também e o que está disponível ali para eles? Não, cara. É o Tudo celular. né? Internet. Cara, Veio claro que tudo digital. Eu tô com 45 anos, então eu sou no celular o tempo todo, mas eu gosto de ter um mapinha impresso também. Então o cara até entra para pegar um mapinha. Entendi. Valeu. Alguma dica de algum... Mas é um troço que tá meio que morrendo, cara. Entendi. O privado junto não, porque o privado junto ele vai se pagar vendendo passeio em tal lugar, reserva no hotel, reserva em tal lugar. Sim. E aí ele vai conseguir uma movimentação que ele vai forçar. Então é uma coisa para pensar. Faz sentido essa questão. De repente pensar mais como... Bom, ter um leque de opções dos ingleses, falar com esses empresários, né? Tentar reunir eles e daí centralizar de uma forma uma pessoa que possa, sei lá, informar e indicar, né? É uma opção. Esse modelo aí que a gente está criando de turismo aqui, através do Visite Ingleses, a gente quer depois que a gente consiga usar em outros bairros, né? Replicar isso, né? Tanto é que a gente tem vários domínios aí, né? Eu Não, é o rei do domínio. Eu sou o rei do domínio. Ele Tá? tem mais de 80 domínios, não sei. Ele começa a ter ideia, eu acabei de registrar. 84. Aí ele vai lá, 84 domínios. .com.br, daí ele passa as variações, assim, daí eu falei, que maluco, cara. Tipo assim, eu tenho o Visite Campeche, Visite Jurerê, Visite Santo Antônio Alfredo Wagner. e Visite Floripa. Então todos estão ali na minha continha, tá? Porque daí daqui vai surgir os outros depois, que pode ser modelo, que pode ser replicado em outros negócios. E o Visite Alfredo Wagner, por quê? Primeiro que eu acabei comprando um terreno lá um tempo atrás, né? E eu comecei, ano passado eu trouxe um cara da ONU, que trabalha na ONU e tal, e marquei uma reunião lá com a prefeitura, né? Juliano Quevedo, secretário de turismo, meu A amigo gente lá. falou com ele, falamos com ele. Amigo. E daí eu cheguei lá, cara, na prefeitura, tava todo mundo, mas todo mundo mesmo que você não tem noção, né?
E aí, uma coisa que eu falei lá, eu vejo um potencial gigantesco lá naquilo lá. Nunca vi um lugar com tanta beleza, assim, né? Tiago, eu tô fazendo, procurando um terreno lá. Acabou de subir o preço depois desse podcast. Já era. A rua fica... E aí, assim, ó, tem mais de 3.500 quilômetros de estrada lá dentro, de Alfredo Wagner. Cachoeiras fantásticas. Um motivo que eu também marquei essa reunião é porque eu quero que eles voltem pro início da Serra Catarinense. Eles não fazem mais parte, assim, da Serra Catarinense, sabe? Se isolou, São Joaquim, Urubici, aquela entendeu? região. E não é o roteiro do charme. Rancho Queimado também, eles começam a considerar só de lá pra cima, né? E aí, assim, E aí, lá tá assim, né? Alfredo Wagner, Tá nas nascentes. capital das nascentes. E aí eu cheguei lá na reunião e falei assim, ó, não, aqui não é... Alfredo Wagner não é a capital das nascentes, apesar de nascer todos os rios lá, né? Alfredo Wagner é onde começa o mar. Aí eles... Oh! Eu falei, mas é verdade. O mar que chega lá em Floripa os rios que saem daqui, ou que saem no estado todo, né? Os principais rios saem de lá, né? E o trabalho de conscientização lá que eu quero levar através do cara da ONU lá é uma conscientização, porque os lixos, né, que acumulam por todas as cidades e começa ali, né? Então, tem isso, uma conscientização que você consegue fazer em cidades pequenas, ser repassadas depois, né? Mas é muita coisa que eu tô fazendo. Sabe que eu fui provocado uma vez pelo cara da CVC. CVC é a principal Aham. produtora do Brasil. Sim. E até depois eu vou mandar o link, o Pessuto, essa vai pra ti, Pessuto. Ele me provocou, que eu falei, pô, cara, tu não vende Floripa? Ele falou, mas tu só tem Sol e Mar, cara. Né? O que mais de produto pronto e acabado que tu tens? E ele tem uma operadora muito boa que trabalha aqui, a Santibela, ótima operadora, e a CG Tour, que opera a CVC aqui. Eu tenho os pacotes que a CG Tour me dá, que são ótimos, coisa e tal. Mas, claro, tem muito Balneário, muito Blumenau, Beto Carreiro, etc, etc. Então, eu tenho um desafio, Vini. Faz aí um catálogo e me manda de coisas que tem para fazer em Floripa, fora Sol e Mar. Cara, a gente abriu um edital, porque na prefeitura tem que ser tudo edital. E deu 52 coisas, algumas não tão diferentes, mas a maioria coisas diferentes. E, assim, tem um cara que faz trilha, isso aí não é diferente, mas ok, tá lá. O diferente é aquela coisa. Tá lá o horário que o cara sai, quanto custa, qual é o telefone dele, precificado, etc. Tudo direitinho ali. Quanto é que é a comissão, né? Isso tem que estar organizado para o grande operador dar uma olhadinha. Que é o que o Nordeste faz muito bem, né? Você chega no Sim. hotel, o cara já te... Você tem tudo lá. Aí eu peguei esse troço, entreguei para várias operadoras e falei, ó, galera, não é só Sol e Mar. E claro, não é só Sol e Mar, não é só evento, não é só balada, né? Porque são serviços produtos que a gente é fera. E dei muita ênfase na gastronomia, porque, pô, cara, a gente é cidade criativa nisso da gastronomia, então vamos usar mais esse selo. Né? Até vou mandar para vocês usarem nos estabelecimentos de vocês, não precisa ser da gastronomia, um selão bonito da Unesco para usar, dizendo minha cidade é cidade criativa da gastronomia, é um troço mundial, cara, né? Sim. Só 200 e tantas no mundo tem, só 17 áreas da economia criativa. Então é um troço diferencial. E todo o nosso trabalho é justamente esse, cara, é tirar o Floripa do Sol e Mar e continuar forte no Sol e Mar, continuar forte em eventos, continuar forte nas baladas, mas criar uma quarta onda de desenvolvimento que é com base na experiência, que é com base na gastronomia, que é com base na natureza, nas trilhas, etc. Então, conta comigo na prefeitura e contem comigo nas reuniões com os grupos aí que a gente sem quer dúvida. fazer e Vocês tal. estão muito bem organizados, vocês são fortes e, pô, olha só, Sebrae, CDL, a CIF, o grupo de vocês aqui, eu tenho certeza que tem tudo para dar certo. Com certeza, vai dar sim. Estão articulados com a prefeitura também, vai ser certamente Eu tenho só mais uma questão só, a questão, bom, a gente vai fazer o Festival de Verão, mas nosso objetivo, de fato, é uma agenda para o ano inteiro, né? Então, a Hub aqui, ela é uma empresa de criação de conteúdo, a gente, gera foto, vídeo, todo tipo de conteúdo, design, tudo que a gente precisa nesse sentido, mas a segunda vertente deles são os eventos que a gente quer. A gente já começou com os culturais, já está para ir para a 5ª edição, e daí a gente está começando com esse evento de verão, que vai ser a primeira, mas a gente tem já uma agenda para o ano que vem, que a gente quer começar a fazer o festival de inverno, a gente quer fazer o carnaval, a gente quer começar a fazer coisas que não acontecem aqui, né? Então não tem eventos aqui. A prefeitura, tu mesmo falou que, nesse sentido, vocês se preparam todo para essa questão do Réveillon, daquele período ali que é o bom de Floripa, todo mundo sabe onde ganha dinheiro, né? Mas como vocês esperam que seja para o ano que vem, ou como vocês se preparam para fora de temporada? Como é que a prefeitura e a secretaria se preparam nesse sentido para
trazer eventos, para trazer o turista? Quais são as ações que vocês têm planejadas assim para fora de temporada? Para a temporada? Para fora. Além da Depois da temporada. A temporada ela se vende sozinha, a gente nem vende temporada. Sim. E quem fala, vamos vender para trazer gente em janeiro, tá maluco. Tá vendida. Sim. Não tem que vender, já tem. Aliás, Floripa, em qualquer OTA, agência de viagem online, no Google, etc., qualquer nicho, Floripa está entre as 10 cidades brasileiras mais buscadas no Google, nos OTA. Fala de birdwatching, Floripa é top 10. Fala de trilha, é top 10. Fala de wedding, casamento, top 10. Qualidade de vida. Mesmo Cara, que informal ainda, olha a potencialidade. Floripa, exato. Floripa é top 10 em qualquer segmento turístico dentre as cidades brasileiras. Travel Office, terceiro do Brasil, é Rio, São Paulo, Floripa. Cara, é negócio 40ª no mundo, uma pesquisa mundial que foi Legal. daquele cara que é o profissional liberal, coisa e tal, publicitário, né, que pode trabalhar à distância e escolhe uma cidade para morar por 3 meses, 6 meses, 1 ano, enfim. Então a gente fez uma campanha junto com o Destino Floripa, com o Floripa Airport ano passado, e deu muito certo, cara, e a gente viu o resultado. Como é que a gente faz do ponto de vista de captação, né? A gente até vai nas feiras, quando tem empresário para ir junto. Né? Sim. Sei que eu não sou muito fã de feira. Eu sou fã de relacionamento. Né? Vale muito mais eu jantar com um cara, eu que eu digo destino, jantar com o dono de uma operadora ou com o gerente comercial de uma operadora, do que ficar 5 dias num stand de uma feira. Sim. Exato. Então eu trago o cara aqui, eu faço um fan tour, que eu trago 20 caras da Azul Viagens, eles ficam aqui uma semana para mostrar de fato como é e de quem vende o que não conhece. Né? Então a gente faz pelo menos 10 por ano, a gente junto com o Destino Floripa, junto com outros parceiros privados, 10 fan tours por ano, vem 200, 300 agentes de viagem por ano para cá, para mostrar direto. E a gente faz muito press trip também, cara. Jornalistas de veículos tradicionais, da mídia do turismo, ou abertos em geral, ou influenciador. Influenciador a gente tem trabalhado muito, porque tudo que a gente faz ali é baseado em dados. Não é porque o Vini é maluco que vai fazendo... Pô, a gente é professor, né, cara? Se não usar pesquisa para coisa, né? Dá para ser casa de ferreiro, espelho de pau. Pô, então eu pego pesquisa da FEComércio. Sim. E a gente faz uma pesquisa própria na rodoviária, no aeroporto, com o pessoal que chega. Por que você veio para Floripa? Isso tem desde 89, não inventei roda nenhuma, né? 89 já tinha pesquisa. Desde que eu era estagiário na Setur, em 94, já tinha esse tipo de pesquisa também. 50% mostram que o cara veio porque ele viu no Instagram, cara. 51% de quem vem para Floripa é Instagram, cara. A gente falou sobre isso. Bom, a gente teve um período mais dourado aqui na ilha, que a gente tinha, por exemplo, o festival não, a Corrida das Estrelas ali, que teve, vinha Barrichello e tal. A gente teve esse período, nesse mesmo período, vinha muito famoso, né? A gente percebia ali o café, recebia, grandes modelos e tal. Eu percebi que deu uma caída do turista de forma natural, né? Aquele que ele não vem através de uma iniciativa privada ou por um convite, ou seja o que for. Aquele que vinha realmente porque era o lugar mais legal. Agora o Nordeste eu vi que tem roubado muito nesse sentido. Por que tu acha que deu essa leve fuga ou troca? Cara, primeiro que assim, ó, vou falar, o capitalismo perverso assegura isso. Não, mas o ciclo capitalista, ele é um pouco isso no turismo, Sim. Né, cara? Então assim, ó, pega lá o Elvis Presley, Acapulco, lá o que o Chaves falava tanto. Acapulco era a cidade a ser visitada pelos americanos. Pô, Acapulco teve problema de violência, de inflação, de droga, de trânsito, caiu. Sim. Cancún, depois de um tempo, ressurgiu, organizado. E Acapulco agora já se transformou no destino já bacaninha de novo. Sim. Se pega o sul da França, ele vive já um segundo momento de desenvolvimento. Mas ele caiu, não, vamos para Nice, todo mundo, a Côte d'Azur, vamos. Não, já. Então o ciclo é cíclico. faz parte, cara. É cíclico, né? Então hoje sem dúvida alguma, a Bahia, eu acho que tomou conta da classe A do turismo nacional e do jet set, né? Sim. Assim, ó, Punta del Este continua sendo um destino e próxima. Né, que o pessoal, classe A vai, coisa e tal. Como foi, durante um tempo. A gente tem alguns relances, tipo quando a Porsche abre, coisa assim, que vem essa turma para cá. Mas, de fato, o ticket médio, se comparar, mesmo sem descontar a inflação agora, com 15 anos atrás, é muito menor agora. Né? Então, a gente vive esse momento cíclico das baladas se reinventarem. Tu falou essa questão das baladas, eu me lembro muito quando tinha, não sei se você conhecia aquela KM7 que teve lá, que teve aquela que foi desativada no caminho para a Jurerê Internacional. Do Mangue lá. Eu nunca me esqueci dessa cena. Nesse período era onde estava tudo acontecendo, tava os mais... Verde, tá? Não, muita gente famosa e tal, vindo e tal. Cara, me lembro direitinho de uma cena de um cara pegando e abrindo 2 garrafas de 50 mil e lavando os pés, assim. Ó. E isso me lembrou porque hoje,
Bom, nesse mesmo período, a gente ia pro café e o cara pedia 100 garrafas, 120, 150 garrafas. Hoje a gente, pô, se tu for de novo lá, o cara que pede 10, ele é rei agora. Não existe mais aquele cara gastando muito dinheiro à Lava toa, Jato, assim, né, sabe? amigo? Lava Não, Jato. eu acho que ele existe, a pessoa existe ainda. Só não tá vindo pra Floripa, eu acho. Eu acho que ela trocou por um período, de repente volte, né? Mas eu acho que mudou um pouco. Mas eu me lembro que realmente era, puta, Aí eu me lembro de algumas experiências também que eu posso dizer, Thiago, que era, por exemplo, quando nós tínhamos o restaurante, o Recanto dos Bunidores aqui no canto direito. falamos com ele semana passada. Era o chefe Niva. Falamos com ele semana passada. Exatamente. 3 momentos que eu destaco aqui que eu presenciei. Costumava sempre fugir aqui no período de temporada para o canto direito, que era menos conhecido dos turistas, e ia com a mulher e sempre montava o meu campzinho de praia ali. Numa das vezes, estávamos parados ali, de repente encosta um baita do iate e quem me desce? Paris Hilton. Isso que eu tô falando. Tinha vindo fazer uma festa de aniversário aqui, tocar DJ, e de repente chegou com o iate ali e foi ser atendido. Uma segunda vez, mesma situação. Estava ali parado, quem é que desce? Cláudia Raia. E por uma terceira tudo, vez, né? o Ben Harper. Então, isso foram... O Schumacher, todo mundo. Esses 3 eu conto porque eu presenciei. Aham. Estávamos ali. Então, essas potencialidades exatamente que acabam trazendo esse artista que ele é influencer, todo esse processo também. Mas aí, até complementando, Vini, o que você falou, eu senti também que nos últimos, há uns anos atrás, a gente perdeu muito, por exemplo, a Trancoso também. Sim, sim. Era Jurerê, era moda, de repente depois virou Trancoso. Tem depois pipa ali foi- também, tem Exatamente. aquela... Agora Bom, mas vou dar uma provocada assim, ó. Nos últimos 10 anos, quais hotéis de luxo que foram surgiram aqui? Aliás, nos últimos 3, 4, beleza, o Fuso e o LK. Isso. Mas joga 10 anos para trás. Quais hotéis 5 estrelas a gente teve aqui? Não. E é claro que é Tostines, vende mais, que é mais fresquinho. Mas aham. se não tem uma demanda classe A, não vou construir um hotel classe A. Aquela coisa de vou construir hotel para depois chamar o cliente, cara, não existe. Vamos primeiro arrumar a casa para depois... Não existe. Você falar, você é professor de primeira fase de turismo, né? Não existe. Então agora, a gente vê alguns estabelecimentos novos desse nível. Aham. Tu pensa, citasse lá o Pátio Milano, o CFL, Primavera, o Armazém Rita Maria. Nossa, armazém Cara, Santa Maria. animal. Eu fui agora, quarta-feira passada lá com um amigo meu de Blumenau. Ele falou, meu Deus, o que é isso? Quarta-feira socado. Pois é. Né? Certamente o cara fez pesquisa de mercado para investir. Como os caras do LK, do Grupo Queires, hotel maravilhoso. Como o pessoal do Fuso, hotel diferenciado, alto nível. Então, assim, a gente tem condições de nichar de novo nesse público luxo. Sim. Como, claro, a gente tem o Costão, como tem Aham, o sim, Campanário, coisa e tal. Tem outros estabelecimentos de bom nível, ótimo nível, né? Mas a gente vive um momento melhor do que há 10 anos, né, cara? Sim, com certeza. Claramente, assim. É, né? claramente. A 10 com certeza. E aí todo mundo tá falando que Floripa é bola da vez agora. Mais uma Deus vez, quiser. entendeu? Muita gente Eu tô sentindo de que alta vai- formação e valor agregado se mudou para cá no período de pandemia, então que acabou restando no Pátio Milano, em todas essas atrações que hoje tem um público para frequentar isso. Mas eu ainda deixo uma provocação aqui, Vini, que uma das questões que eu sempre bato e que eu não entendo hoje. Não é que eu não entendo, eu sei que a gente tem algumas burocracias, mas, por exemplo, a gente acaba trabalhando muito com turista que vem via rodovia, vem de carro para cá. E a gente acaba muitas vezes perdendo aquela oportunidade que pode vir num transatlântico, turista internacional, que tem um ticket maior investido. E a gente acaba perdendo para outras cidades aqui ao lado, como Porto Belo, Bombinhas. Existe algum planejamento hoje, num médio prazo, não vou até dizer num curto prazo, mas para a cidade tentar reverter isso, uma possibilidade de um atracador, uma possibilidade de uma oportunidade para a gente trazer esse turista de valor agregado e que não impacta tanto hoje na cidade, que hoje é um dos maiores problemas no trânsito, por exemplo, da cidade? O cruzeiro esse tradicional, coisa e tal, ele impacta no trânsito e ele gasta pouco. Mas vamos pegar no segmento que a gente tem tentado iniciar as conversas. Não vou dizer que existe um plano, projeto, que seria mentira, mas também não vou ficar na defensiva, não vou dizer a real. Lá em 2017, quando a gente assumiu, o Jean falou, cara, traz cruzeiro. E a gente teve um périplo bem grande, a gente tem algumas cabeças de burro enterradas, assim, que foi bem difícil. Mas, enfim, eu fui umas 3 vezes para Brasília, Secretaria dos Portos, não sei o quê, né? SPU, ANTAC, aqui também, né? Conseguimos trazer uma escala teste da MSC. Fizemos lá o balizamento, batimetria, né? No ponto de fundeio. Né? Até foi a época a Secretaria de Infraestrutura, que era o diretor de estrutura aquaviária, era o Mané Ferrari. Um abraço, Mané, estás devendo uma visita. E aí conseguimos fazer, e a escala teste, o pessoal fala, não deu certo, foi tudo errado, porque o trapiche que nas vezes é ruim. Cara, não é isso, nada a ver. O ponto de fundeio, que é logo depois da ilha do Francês, ele fica a mais ou menos de 15 a 20 minutos
com aqueles barquinhos chamados tender que faz negócio. E 15 a 20 minutos é fora de qualquer tipo de média mundial. É impossível. E vamos lá, os caras querem Jurerê. Os caras das operadoras, as duas grandes operadoras querem Jurerê. Né? Cara, eu fui, e não foi assim, eu mandei fazer, eu fui pessoalmente, cara, em todos os terrenos possíveis, em Jurerê e em Canas Jurê, para fazer. A conta não fecha. Inviável. Não fecha, não sinceramente. fecha. A supervalorização dos terrenos ali é O pessoal bizarro. da Blue Fox, posso falar? Porque Sim, sim, sim. Pô, eu fui lá no pessoal da Blue Fox, pessoal, vamos fazer. Eles não têm trapiche. Eles já tinham, eles iam O Yacht Club aqui. Eles compraram um terreno, tá aqui o Yacht Club, depois a Blue Fox, depois um terreno privado, eles compraram outro para fazer o atracadouro ali. E tentaram fazer de tudo e projetaram, Profundidade fizeram não conta, não paga Não dá. conta. É um prédio de 3 andares, paga a conta muito mais rápido, payback em 2 anos, eu tiro. E aqui nos ingleses, o que você acha? Esse aqui, o mar é um pouquinho mexido, né? A turma é um pouquinho complicado. Não sei se foi feita alguma batimetria específica. E na Beira-Mar, bom, tem um projeto, né? Agora com a nova... Tem um projeto, eu não sei Marina. como é que ficou isso. Só que o problema é que ele precisa dar a volta. A gente tem chega lá. um problema lá de calado, né? Sim. Precisa ter... Sim, afundar. Os grandões aí de 5, 6 mil pessoas, precisa de 20 metros de calado. Uhum. Os menores que nos interessam mais, 300, 400 pessoas, que daí sim essa turma gasta bem, dá para chegar na Beira-Mar. E aí vai ter o Parque Urbano em Marina da Beira-Mar. Como é que tá essa questão do Parque Urbano? Cara, tá todo redondinho. Quem toca, assim, claro, comandado pelo Topázio, mas quem toca o dia a dia, assim, do Parque Urbano e da Marina é o Juliano Pires, que é o meu chefe, né? Sim. E o Juliano fez tudo. Ele é oriundo da CIF, né? Ele foi presidente da CIF, tem empresa de tecnologia, coisa e tal, um cara fantástico. E já passou na Câmara de Vereadores, passou no Tribunal de Contas, já tem uma empresa que fez o projeto. Dia 24 de outubro vai ter audiência pública comandada pelo IMA, lá na Assembleia. A empresa já depositou, o IMA é o Instituto do Meio Ambiente, do Meio Ambiente, né? Já depositou tudo lá. Então, agora, um dos próximos trâmites é a audiência pública. E dando tudo certo, que a gente acredita que vai dar, porque o projeto só tem fera, é uma turma... É o lindo projeto mesmo é esse projeto. Não, e o projeto A gente viu até o de Itajaí ficou muito bom, né? Aquele lá da marejada lá, né? Eles falam lá marejada. Se tu olhar o número 1, eu acho que o projeto que mais precisa em Floripa, não precisa, mas que mais caracteriza a Floripa, que não tem, seria uma supermarina, Em né? janeiro começa a obra, cara. Principalmente Nossa, nós que maravilha, precisamos cara. isso geograficamente, porque existe uma grande leva, sou velejador também, existe uma grande leva de velejadores que dão a volta ao mundo e a partir do Uruguai eles não têm mais nenhum ponto tranquilo de ancoragem que não seja pago, que não seja parceria com vagas públicas. Eles seguem ou direto para o Rio de Janeiro, ou eles tentam outras. E então aqui Florianópolis tem um potencial incrível de pegar esse público, esse velejador, esse público da área náutica que gasta bem Sim. e que impacta pouco, por exemplo, no trânsito, e que essa marina... Vocês já foram naquele evento lá que tem em Itajaí Pô, aquele evento é Sim, a Volvo Ocean Race, que agora é Ocean Race, que vai retornar, sempre tive por 3 vezes também lá. Cara. Inclusive, até você comentou da marejada, dia 22 agora nós temos uma regata aqui do Yacht Club Jurerê Itajaí, que é da marejada, que sai daqui e chegada lá em Itajaí em comemoração à marejada ali também. Mas também é um potencial gigantesco, a gente que tem hoje isso. Floripa, infelizmente, e não aqui culpando ninguém, mas é que a gente acaba virando as costas para essa potencialidade que a gente tem na exploração da questão náutica, da área de velejo de pouco impacto, e que tem muito profissional, muita gente com valor agregado, com dinheiro no bolso aí, rodando o mundo, e que a gente poderia estar trazendo aqui para somar para Florianópolis também. Vocês estão sabendo do catamarã que vai começar a operar em novembro da Beira-Mar agora? Eu fiquei sabendo que é pra fazer transporte, né? Não é isso? Turismo, 100% turismo. Vai mesmo legal, acontecer. cara. Eu ouvi por alto, mas é que a gente já ouviu tantas Eu vezes. ouvi um que era de... obra, cara, já estão ali. Que legal. Vai ser naquele pier lá? Vai ser naquele ali, aquele que tem dando uma arrumadinha. Nossa, que lá é incrível. bonitinho. Catamarã é muito legal a experiência. Cara, é o mesmo grupo do Macuco Safari, cara. Três Fronteiras Pô, Navegação. lá de- Caralho, foda. Macuca é lá de Foz do Iguaçu, né? Isso. Fiz algumas também. 400 lugares, 3 andares, ar-condicionado, Eu vi isso. restaurantes. Vai ser uma loucura, cara. Fantástico, Nossa, fantástico. E aí, só finalizando, secretário, eu tive esse ano também subi velejando, que foi até Ilha Bela, para a gente correr o Brasileiro de Vela ali também. Eu sempre me impressiono com Ilha Bela, porque é uma ilha que tem 1/10 do tamanho de Florianópolis, mas o que ganha com turismo, com valor agregado do turismo, porque hoje a nata da vela se reúne todos os anos por brasileiro sul-americano, na verdade, vem barcos do Uruguai, Argentina, enfim, e você se depara com uma ilha que é 1/10 do nosso tamanho e que gira dinheiro naquelas 2 semanas ali, onde os principais empresários chegando de helicóptero, trazendo seus veleiros, trazendo, enfim, toda a infraestrutura, pagando equipes para correr
o Brasileiro de Vela, se eu não me engano, foram 107 barcos agora que correram esse brasileiro, mas que eles estimavam que tinham quase 3 mil pessoas Imagina. em Ilhabela, mais 3 mil pessoas de alto poder Sim, sim, sim. financeiro acontecendo. Caríssimo E nós, com um esses veleiros, potencial né? infinitamente maior aqui, a gente olhar com esse carinho. Eu não tenho dúvida de que essa marina aqui vai. Vai. Não. E outro, o cara tá semanas no mar, né, cara? Comeu churrasquinho, você acha que ele não tá agoniado? Tem um troço que eu sou obrigado a dizer, né? Assim, ó. Pô, a Volvo, é claro que é fantástico, mas ela custa uns milhãozinho pro estado, pro município. Então, Sim. claro que ela vem o retorno depois, mas justificar, sei lá, 8, 10 milhões é bucha. Tem lá aquela lá de lanchas, coisa e tal. Também, pô, era 25 milhões de reais. O pessoal vem nos procurar. Sim. Né? Mas, porra, como é que eu vou arrumar 25 milhões, cara, de dinheiro público para botar numa corrida de lancha? Não, mas vai retornar. Pô, mas 25 milhões tem claro vai que ter vai que retornar, cara. Mas vai ter que retornar com força. Então, tem uns troços assim, ó. Acho que a gente olha pouco o mar, sem dúvida alguma, e eu acho que a Marina vai ser um Divisor de águas, vamos de dizer. águas, né? Mas a gente, ao mesmo tempo, eu recebo muita propostinha assim, que é meio... Tipo assim, eu não vou citar o nome do empreendimento, mas o cara veio, porque nós vamos gerar 10 mil empregos, não sei o que, mentira. Eu fui ver onde ele tem a base mesmo, era 200 empregos, mas já é bastante. Sim. Olha, mas eu quero isenção de imposto. É impossível, não pode. Não tem isenção de imposto, não existe. O mínimo é 2% de ISS, cara, não tem. Não Né? tem. Mas eu vou fazer isso. Aí, tá bom, vamos mostrar o terreno. Inclusive, o terreno era aqui na entrada de Jurerê, ali no Ratones, onde foi uma vez o pessoal do MST. Invadiram. Sim. O Sim. terreno tem um potencial turístico absurdo. É um lugar Agora fantástico. estão botando os postes ali Isso, de alta transmissão ali. E aí o pessoal foi lá, não, eu não vim comprar. O senhor quer o dono da terra, o senhor quer ser sócio? Era uma terra grande, né? Não. Custa 180 milhões. Não tem dinheiro, não quero. Aí o cara foi embora para outra cidade. E a gente fica naquela coisa, pô, mas Florianópolis não consegue captar o negócio. Cara, não era um bom negócio Era para a bom cidade. negócio, claro né? que é. Sim, Talvez sim. patrocinar Nem todos. tenha sido, mas às vezes as negociações... É uma não são parceria exatamente que como só a um imprensa ganha. fala. Pô, porque Floripa não pode nada. Porra, não é bem assim. É. Vamos fazer uma conta assim, ó. Nós temos 295 municípios. Tira Balneário Camboriú dessa conta. Se tu somar todos os outros 293 municípios juntos, não dá o que Floripa recebe em 2 semanas É verdade. no ano. É verdade. Sim. Em 2 semanas, não dá o que todo mundo recebe o ano inteiro. Então, cara, a gente precisa arrumar cada vez mais, precisa vir mais gente para cá, sobretudo fora da temporada, né? Porque a temporada está vendida, como eu sempre digo, e precisa o cara gastar dinheiro bastante, né? Aqui para deixar sim. que a gente ter coisa. Agora, a gente está no caminho certo, porque a gente, como eu disse lá, pesquisa qualquer segmento Floripa é top 10. Essa conta minha aí que eu falo, o pessoal fica, mas como assim? Não, tu pega a conta de 293 municípios e compara de 25 de dezembro ao segundo domingo de janeiro, vem mais turista para cá do que qualquer lugar. O ano inteiro para lá. O ano inteiro. Não é só daquele período também. Então, assim, é muita gente. É porque, às vezes, a gente está nos ingleses, não vê o que está acontecendo no Campeche, não vê o que está acontecendo nas Vieiras, não vê o que está acontecendo lá. Mas é uma loucura. É uma quantidade... A gente não faz estimativa de milhões de pessoas. Quantos milhões de pessoas vieram para cá? Porque é impossível de fazer. Mas a gente percebe claramente que a gente está Deixar alguém ali na a entrada dos ocupação. ingleses com um papelzinho anotando. Ou botar o pedágio, que eles querem botar o pedágio lá na frente, agora você pelo menos põe um carinha Cancela, contabilizando. Última perguntinha rápida, Vini. Se o empresário quiser ter acesso a todos esses dados e informações que você muito bem citou aqui, onde ele pode estar procurando isso, esses Contato números? lá com a gente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Perfeito. Porque Eu pra acho que gente importante o muito próprio empresário, importante ele ter saber, acesso a né? isso e saber como... eu acho que um dos grandes problemas de Florianópolis foi que ela cresceu desordenadamente e culturalmente o empresário não se baseia em dados, em estudos e pesquisas. E eu acho que é muito importante, mesmo aquele proprietário do restaurante, ele entender um pouco disso culturalmente para que ele possa se adequar e receber cada vez mais esse turista. E nada melhor do que esses dados que a Secretaria de Nem que Turismo seja tem macro, acesso. né? Eu acho que uma exatamente. visãozinha macro só pra gente entender, eu acho que pra nós também faz diferença. Não E fica um faz. Até desafio pra não nós ficar aqui. atirando em coisas que a gente, né? E eu acho Que nem tu fica um falou, por desafio. exemplo, que nem tu falou a questão do guia. Por exemplo, a gente tem uma visão, mas vocês que já têm dados, já tem todo um retorno, isso já é um feedback pra gente, pode de repente não é uma boa ideia Eu sou mesmo. o louquinho dos dados, né? O pessoal lá fala que eu sou o louquinho dos dados, né? Dados não tem argumentos, né? Sexta-feira à tarde, cara, eu tenho uma estagiária que é muito massa, a Isadora, que ela faz turismo lá no IFES, ela vai se formar agora, vai me abandonar, nós estamos lá desesperados, dezembro, ela vai embora. E toda sexta-feira a gente senta, cara, e Florianópolis é destino turístico inteligente em transformação, né? Um projeto que a gente fez, uma das 10 cidades brasileiras, ficamos em primeiro lugar na escolha, em primeiro lugar depois dos dados, foi um diagnóstico bem grande que o Ministério do Turismo fez a partir de uma metodologia espanhola. E a gente tem alguns aplicativos, todos daqui de Floripa, desenvolvidos aqui, alguns inclusive na mesa da Secretaria de Turismo, aí não nos cobram, né? Um deles é o que eu mais uso,
É o que era Armo, que era Reviewer, agora é Armo. Que eu pego tudo que foi falado de Floripa, e aí eu listei ali, eu tenho todos os restaurantes no meu filtro, ou eu posso filtrar por bairro, ou eu posso filtrar por região, e todos os hotéis e todos os atrativos públicos. E tudo que saiu sobre aquele estabelecimento, sobre a cidade, no TripAdvisor, no YouTube, no Instagram, Uma clipagem no Facebook, turística, assim, vamos dizer. uma clipagem, e a gente consegue ter acesso a isso, responder automaticamente pelo programa. E a gente consegue criar os relatórios que quiser e Alguns ver a filtros. nota média. Por que caiu a nota em determinado período em tal lugar. Então a gente, ao mesmo tempo, serve como uma espécie de ouvidoria para o poder público arrumar. Tipo, percebi, por exemplo, na Barra da Lagoa tinha um diabo de uma lixeira que estava sempre cheia. Mas eu falava com o pessoal da Concap, cadê a lixeira? Não sei o que, mas Vini, trocamos hoje. Mas então põe duas lixeiras, botamos 2 lixeiras. Cara, a média subiu. Sabe os troços simples, né? Mas Sutil, mas é legal. Então a gente tem esses dados, cara, e então assim, é claro que os dados também não têm o sentimento, mas são indicadores muito importantes que a gente trabalha. E tem outros 4, 5 aplicativos, cara, que a gente usa lá, que eu sou louquinho, sexta-feira à tarde, eu desligo meu celular e fico lá, a gente fica lá 3, 4 olhando, porque o back-office que ninguém vê, né, cara? Sim. Assim, tipo, eu sei, por exemplo, que a principal crítica que tem no mercado público não é nem o preço. Particularmente, eu acho ele salgado. Mas é o cobrar pelo banheiro. O cara vai lá, gasta 300 pau na conta e ainda tem que gastar 2 pila no banheiro. Pô! Então, a gente percebe-se isso Legal. aí, né? Umas sutilezas, né? É umas coisas que os dados Sim. mostram, né? Então, a gente tem um monte de empresas. Tem a Turqual, a Turdata, a Smart Tour. São empresas que têm soluções que nos municiam de dados e informações para virar conhecimento e não só para o nosso uso, mas para o empresário usar também. Afinal de contas, tudo que a gente faz lá, a gente faz com o dinheiro das empresas e de quem paga imposto, Sim. né, cara? Então... Não, mas muito legal. Bom, então a forma correta seria a gente entrar em contato, né? Vocês se puderem passar para a gente, ia ser legal. Para nós também... vai ser muito vai importante. ser muito importante. Né? A gente vai usar sem dúvida para fazer o nosso projeto, quanto mais que a gente está querendo fazer uma agenda grande aí turística, né? Então, queria aproveitar a oportunidade para agradecer para vocês. Foi, um puta prazer. É uma visão diferente quando a gente vê a visão do empresário, mas também do poder público, como é que ele vê essa questão turística. A gente tem uma visão diferente, tenta olhar também como turista, né? Mesmo sendo morador. Então, foi um prazer. Eu queria que vocês deixassem as redes sociais para que a galera possa seguir vocês, também acompanhar, a da secretaria também. Então, o Vini, depois você passar o Luciano aí. Beleza, obrigado pelo convite, né? Valeu, Luciano, de conhecer pessoalmente também, né? O meu o da Setur é Setur Floripa, @Setur Floripa, e o meu é de professor Vini De Luca. Top. Eu não lembro se é com 2 Cs ou um só, mas Ele bota no Instagram, vai aparecer, certeza. Beleza, valeu, pessoal. Deixar meu agradecimento aqui, prazer também, acima de tudo. E quem quiser acompanhar, inclusive, as sérias aventuras e oportunidades que a gente tem aqui nos ingleses, pode seguir lá no Instagram aí, o Lublaut, com TH no final, BLAUTH aí, Lu de Luciano ali. Pode acessar ali, que lá a gente costuma postar aí uma série de atividades e aventuras que a gente faz aqui pelo bairro e conhecer ainda mais e vir visitar os ingleses. Deixo o convite aqui para quem não conhece o bairro, por favor, não deixa de vir visitar e conhecer as potencialidades e que a gente possa cada vez mais vender o nosso bairro aqui com a potencialidade turística que ele tem. Maravilha, muito obrigado, Luciano, muito obrigado, Vini, muito obrigado, meu amigo Tiago e o Marcelão lá, que vocês vão ver ele passando aí no meio do podcast aí para ser o Ninja. O Ninja. Mas gratidão aí por aceitarem nosso convite e saber que a gente pode contar um com o outro para melhorar tudo, né? Eu tenho certeza que a parceria entre privado e público é o certo, né? É a chave do sucesso. Então bora para frente. Valeu, pessoal.